Um, dois, três e já! Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também nunca viu. Hello, pessoas lindas que nos ouvem aí do outro lado e pessoas lindas que estão com a gente aqui na live, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 31 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo e tenho um Instagram literário chamado Realidade Literal. Já queria começar dizendo que eu nem tenho roupa para esse evento de hoje, gente. Está aqui conosco hoje, simplesmente, o escritor mais citado nesse podcast durante esse ano por mim, por essa que vos fala, que é Eduardo Krause, autor de Brava Serena e Pasta Senza Vino, publicados pela editora Dublinense, da qual ele também é livreiro e, claro, o estagiário mais amado e famoso do Brasil. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Eduardo. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Se apresente para as pessoas. Obrigado eu pelo convite. Ainda estou meio abalado, estou estupefato com a vinheta de abertura de vocês. Maravilhosa. Ai, que vergonha, socorro. A parte final, que parece uma bateria ali que bate ainda. Eu não estava preparado para a vinheta de vocês, então vocês estão de parabéns. E tudo já valeu a pena. Se cair a internet da minha casa e se eu sair do ar, tudo já valeu a pena por causa dessa vinheta de vocês. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou tomar isso como é elogio. ótima. É ótima porque ela é o caos instaurado, assim como é o nosso podcast. Então, ela resume basicamente o clima. Exatamente. Sim, porque ela é muito séria, mas ela também não se leva a sério. E ela tem desenho animado, ela tem imagem interativo, ela tem letterings, tudo acontece. Muito bom. Muito bom. Meu Deus, morri de vergonha, essa Uma coisa, a bala. culpa é minha, Eduardo. Eu tô roxa, ainda bem que não dá pra ver na câmera. Mil desculpas por isso. Não, falando sério, só alegria. Lá na Dublinense, achei que Só tem muito a ver alegria. com o clima que a gente tenta passar no Instagram da Dublinense, que a gente tenta passar. A gente não sabe o que está fazendo, a gente cada dia é tudo na base do vamos que vamos, mas a gente notou que ao longo do tempo se criou uma cara de que a literatura, aquelas coisas que a gente vê depois, o que dá certo, o que não dá certo, o que a gente fez, aí a gente começa a entender o que a gente está fazendo. Na comunicação, eu tenho dificuldade com quem planeja muito antes, né? Então, eu costumo ver o erro e o acerto. E a gente faz as coisas e depois se dá conta de que a gente foi para um caminho que é fazer a literatura, a comunicação da literatura a sério, mas brincando também. Com Porque humor, né? sério não precisa ser sisudo. E achei a abertura de vocês super divertida. E ela é cumprida, assim, deu para ver que vocês se divertiram fazendo aquela vinheta. Então, achei maravilhoso. É todo o clima que eu tento passar nos stories, que sai do jeito que sair, eu tento me divertir enquanto faço. Então, parabéns mesmo. Já gostei, já começamos bem. Que bom. Obrigado. Ah, que legal. E aí, quem que é o Eduardo Krause? De onde veio? Do que se alimenta? O Eduardo Krause, ele se alimenta de muitas coisas, então seria um papo muito longo. Então, é mais fácil dizer que eu venho da comunicação. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela URGS. Trabalhei exatamente 20 anos em agências de propaganda e era extremamente, assim, com muita força, infeliz. E depois de alguns anos, há quase 10 anos, comecei a escrever. Eu sou diretor de arte, originalmente. Sou ilustrador, faço design. A capa da primeira edição do Brava Serena, o rosto do Marcello Mastroianni desenhado, é uma ilustração minha. Ai, acho tão lindo. Eu sempre quis escrever. Eu amo! Olha aí. Eu queria nessa edição aí. Dá para mim, Luiz. Quando a editora... Essa capa foi feita a partir do carimbo, que eu tinha um carimbo que eu usei na noite do lançamento, e eles viram o carimbo que eu ia usar e falaram, não, isso aí é a capa do livro.
nós não vamos botar nem teu nome, nem o nome do livro na capa. Só o teu carimbo. Eu achei ousado e maravilhoso e eu gosto muito da outra edição, mas eu tinha o sonho de ter uma capa feita pela Luísa Zardo, a designer da Dublinense, que lê todo aí o novo Brava Serena. E eu adoro a capa nova. É linda essa. E sou insuspeito para falar, uma vez que eu fiz a outra, mas eu prefiro a nova. Mas eu vejo que é bem dividida. Tem gente que gosta da anterior, porque a saída da Luísa tem cara de cartaz de filme italiano dos anos 50, 60. Ela pegou totalmente a referência. E estou muito feliz com as 2 edições. Mas voltando, eu era um redator enrustido e comecei a escrever e lancei meus livros, lancei meus 2 romances, tenho contos, tenho todos os meus textos da comunicação da Dublinense. E por eu ler todos os livros da Dublinense, eu já era autor da Dublinense, quando uma vez faltou um livreiro para ir para uma feira no Rio de Janeiro, em 2018, porque ele ficou doente, não sei o que aconteceu com ele. E eles perguntaram se eu não queria ir, como uma piada, no desespero, né? Não tinha quem mandar, vou mandar o Krause, porque o Krause leu todos os livros da Dublinense, ele faz publicidade, trabalha em agência, vai saber vender nossos livros, de dar uma viagem de graça para ele para o Rio, e eu não gostava do meu trabalho, mas trabalhava num lugar muito legal, com um chefe muito legal, e eu falei para ele, olha, vou ser livreiro numa feira, porque eu li os livros da editora, eles não tem que mandar. Não, vai lá, Krause, vai lá, passa uns dias. Isso aí mudou minha vida, mais até do que escrever livros. Aí eu virei o livreiro da Dublinense, acabei vendendo o dobro do que normalmente se vendia, e aí isso começou um caminho até eu ser contratado pela editora, fazer o Instagram da Dublinense, e quando vê, desde então, estamos aí. Sou escritora e faço a comunicação da editora Dublinense. Sigam o @Dublinense, que este emprego eu gosto, diferente do anterior, então eu preciso dele, tanto financeiramente quanto espiritualmente. É bom falar bom mesmo, né? Já que precisa. Sigam a Dublinense, interajam lá, que sou eu que responde no direct. E é isso, sou um escritor que também vem a ser um livreiro muito dedicado, que lê todos os livros da editora e que tem muito prazer de poder dizer que hoje em dia eu vivo dos livros. Se não só dos meus livros, mas vivo com os livros ao redor e consegui realizar o sonho. Olha que momento coaching para começar esse papo. Nossa, meu sonho, eu tô com Muito inveja. lindo. Não queria falar nada não, Invejinhas, mas eu tô com inveja aqui de você nesse momento. Invejinhas gospels. Inveja gospel. Muito Invejinhas bom, gente. Ó, gospels. vamos, as meninas, vamos se apresentar. Meninas, quem são vocês que estão aqui do meu lado? Olha. Ninguém conhece. Ninguém conhece. É bom que essas apresentações sempre saem erradas e é sempre uma surpresa, né? Eu sou a Luíse, moro em Florianópolis, Santa Catarina, do Instagram Mara Literária. Tenho provavelmente 27 anos e estou muito feliz aqui com a presença desse ilustre escritor. E olha, não puxando saco da Dubli, mas puxando saco também. Eu sou melhor editora. E eu trabalho com marketing também. E aí sempre pedem, tipo, essas dinâmicas da vida. Exemplo de um bom marketing. Eu sempre falo, não, a Dublinense e as interações nos stories. Tipo, só faço igual, sabe? Se vocês querem referência, eu sempre falo assim. Aí, tipo, às vezes meu meio não conhece e tal. E eu, não, sigam lá e tal. Porque realmente é uma comunicação muito incrível, assim. E aí depois eu demorei para descobrir quem era o estagiário, era uma febre, assim, meu Deus, mas quem que é o estagiário? E daí o estagiário livreiro, que pareciam ser 2 pessoas diferentes, né? De repente ele resolveu aparecer, não é? Ganhou prêmio e tudo, né? Depois a gente fala sobre isso do prêmio e tudo, mas eu nunca quis aparecer, mas eu fui obrigado a aparecer depois que a editora me inscreveu no prêmio, e aí virei finalista. Aí foi um grande debate interno, que eu não queria, eu queria continuar sendo só o estagiário, mas para fazer a campanha, enfim, daí acabei tendo que me revelar, né? E hoje... Eu lembro desse dia, eu estava lá, hashtag eu fui, eu tava. E é muito engraçado, nas feiras, as pessoas vêm e falam, tu é o estagiário da Dublinense? E eu sou, e a pessoa fica muito feliz, posso tirar uma foto contigo? E a maioria das pessoas, por incrível que pareça, não sabem o que significa o estagiário da Dublinense. Sim. Por incrível que pareça, eu estou brincando. É claro que ninguém sabe o que é o estagiário. Volta e meia alguém me pergunta. E as pessoas que não sabem, mas estão ali pela banca ao redor, olham para mim com uma ternura, com uma pena.
Pobre do Pobre do rapaz, estagiário. de barba branca, esse senhor ali, é estagiário ainda, e tem que ficar tirando foto com as pessoas. Rola essa vibe ali, mas isso acaba sendo mais histórias para a banca. E, por fim, prossigam se apresentando, por favor. É divertido, é divertido. Eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, sou do Instagram literário, @mai.books. Fiz, né? Agora sim, eu tenho 41 anos, apesar de errar minha idade várias outras vezes aí, sim, agora já tenho meus 41. Também estou muito, muito feliz, muito honrada também com a presença do nosso ilustre convidado de hoje, graças à falta de vergonha na cara da Thaís, agradecemos ela por isso. Cara de pau, é isso mesmo, ela passa óleo de peroba muito bem toda manhã. E aí, é assim, também eu tive poucos contatos contigo quando você estava ali escondidinho de estagiário, porque, olha só, eu fui a pessoa que ganhou o prêmio lá dos professores, que ganhou aquele monte de livro. Então, essa sou eu, estou aqui hoje contigo. Então, a Buda. Ué, sorte é isso, né? E aí, assim, aí tive a oportunidade aí de conhecer também alguns livros mais aí da Dublinense, e hoje temos aí o prazer de recebê-lo. A gente não tinha nem podcast naquela época ainda, então 2 anos e meio aí depois estamos aqui. A gente estava para criar, né? Tava só nos planejamentos. Porém, é isso. Então, vamos bater o papo aí hoje. Estou muito, muito feliz, muito entusiasmada com o que vai sair aqui hoje. Muito bem. Então, antes de começar, vale lembrar que você encontra a gente no Instagram, @LitSemFrescura. Então, bora lá deixar pautas para a Luíse, comentar no post da semana, deixar dúvidas, reclamações, desabafos, enfim. E que agora você consegue acompanhar as nossas gravações também em live no YouTube, no canal Literatura Sem Frescura, toda terça-feira, às 8h30. Então, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder. Então, agora, bora começar o bate-papo de verdade, com coisa que a gente já não está aqui conversando igual umas gralhas desde a hora que a gente ligou a live. Vamos lá, para começar, do começo. Como é o Eduardo leitor? A gente quer saber se você lembra como começou seu amor pelos livros e quais são suas referências, assim, o que você mais gosta de ler. Bom, a minha relação com os livros ela é bem tardia, apesar de eu, desde pequeno, sempre gostar de escrever, mas eu levei muito tempo para me dar conta disso, porque eu também desenhava. Eu era aquele menino na turma que era o desenhista da sala de aula. Então, eu desenhava, mas eu gostava mesmo era de escrever, mas a vida foi me levando sempre para o lado do visual, do desenho e tudo mais. Mas eu não tinha uma boa relação com os livros, por mais que eu sempre tivesse gostado de filmes até de teatro, tudo. Meus pais sempre tentaram incutir a cultura em mim, mas nunca peguei o hábito da leitura. E hoje em dia eu dou uma palestra, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia, que eu dou em escolas, já dei em incontáveis escolas, especialmente no Rio Grande do Sul, que se chama Memórias de um Não Leitor Arrependido, onde eu falo sobre o meu despertar para a leitura, que foi aos 30 anos de idade, dos 29 para os 30 de idade. E eu sempre gosto de contar essa história porque nunca é tarde. Porque tu vê muita gente que acha lindo, que não lê, mas acha lindo ver os outros lendo e falar como eu gostaria de ler, mas não pega o jeito, acho muito chato, não consigo me concentrar, nunca vou conseguir. A gente vê muita gente que gostaria de ler, mas a gente nunca vê. Me falaram isso nesse final de semana, acredita? Exatamente. Mas você tem olhos na cara, só lê, gente, não é? Mas as pessoas se impõem dificuldades e se colocam em caixinhas, porque eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, não consigo me concentrar, eu não consigo isso, eu só consigo aquilo, e a gente se coloca em caixinhas, especialmente na adolescência, mas ao longo da vida toda, e a gente não consegue fazer coisas por culpa nossa, que a gente desiste na primeira dificuldade. E essa coisa da leitura me pegou tardiamente, foi um fenômeno que aconteceu, e assim como a gente vê muita gente que não lê, mas gostaria de ler, a gente nunca vê uma pessoa que lê e um dia chega e fala, não, isso não é bom, não quero mais, eu não quero mais ser leitor. Isso aí, me dei conta agora, eu leio há anos e isso não é nada a ver, tu não vê isso não acontece. Quem lê, gosta de ler a vida toda. Vai ter fases
que vai ler mais, vai ter fases que vai ler menos, mas tu nunca deixa de ser um leitor. Depois que tu pega que a pulguinha da leitura te morde, ela vai ficar contigo a vida toda. Tu vai ter fases e fases, mas tu sempre vai ser um leitor. Agora, dá tempo de tu ser um não leitor, tu mudar para um leitor. E é isso que eu tento passar nessa palestra que eu dou. Aconteceu comigo perto dos 30 anos, que eu estava no auge do ódio pelo meu trabalho. Eu trabalhava em lugares muito legais, eu tive a minha própria agência de propaganda por alguns anos. Eu trabalhava com pessoas ótimas, tive grandes colegas, sempre tive a sorte de ter chefes muito legais, mas eu não gostava do que eu fazia. E aí, perto dos 30 anos, eu comecei a testar, desde experiências com outras religiões, até cursos de dança de salão eu fiz. E não deu certo, por culpa minha, desisti no segundo mês. E aí eu fui tentando várias coisas e fui tentando a leitura também, que outra coisa curiosa sobre pessoas que gostam de ler é que se tu perguntar para alguém que gosta de ler, me indica algum livro, essa pessoa sempre vai gostar. A gente gosta de indicar leituras. É um prazer para quem lê indicar algo para alguém que a gente gosta. Então peguei indicações aqui e ali e comecei, e peguei indicações variadas. Eu li eu li o Dan Brown. Me diz alguma coisa que seja uma aventura, que seja rápido e tal. Aí eu comecei a ler Dan Brown. Gostei. Aquela bobajada maravilhosa, aquela correria, o cenário, a viagem. E fui lendo best-sellers aqui e ali. E até que aconteceu uma viagem para nessa época de tentar coisas diferentes, eu resolvi fazer um ano de sabático na Itália, estrear uma coisa que até então ninguém tinha ouvido falar, que era o tal do home office. Isso faz 10 anos. Eu sou um pioneiro no home office. E fui fazer um home office na Itália, trabalhando para a minha própria agência. Falei para os meus sócios, combinei com eles, que eu tive uma paixão pelo país da Itália, umas férias. Voltei dessas férias de 2 semanas, disposto a ficar um ano lá. E eu levei livros na bagagem e meu pai me indicou um livro chamado Tocaia Grande, do Jorge Amado. Ai, que legal. E eu acredito que a leitura, ela tem uma coisa que tem muito na Itália também. Tinha um professor de italiano que dizia que a Itália, todo mundo tem uma cidade na Itália que é a sua cidade lá. O problema é descobrir essa cidade. O ideal é tu não descobrir, porque se tu descobrir, tu vai querer morar lá. Então, acho que a leitura tem muito disso também. Tem uma leitura, acredito que para quase todo mundo, que foi um divisor de águas na vida. E aí que eu estava engatinhando, que eu comecei a ler 15 minutos depois do almoço todo dia, que logo virou 20 minutos, aumentou para meia hora, comecei a ler antes de dormir. Aí já não quis mais trabalhar. E o Tocaia Grande explodiu na minha cabeça, e ali eu comecei a virar um leitor de verdade, comecei a querer pegar coisas mais difíceis, daqui a pouco pegar um Dostoiévski, Thomas Mann, virei muito fã das Irmãs Brontë, e por aí eu fui. Então foi ao redor dos 30 anos que eu tive uma grande transformação. Aí eu virei escritor, e aí entrei nesse caminho que me levou até esta live diante de vocês hoje. Muito bom. Muito boa a trajetória. Encaminhando, né, na verdade, seguindo nessa mesma temática, né, então acho que você já contou um pouquinho a sua história como leitor, e aí, já que você chegou nessa parte de ser autor, né, de escrever um livro, a gente gostaria de saber, né, como que é a sua relação com a escrita, né, como é a sua história com a escrita, da onde veio o estalo, né, de começar, vou ser um escritor, e aí qual que é o seu processo de escrita também, qual que é o seu ritualzinho como autor? Enquanto tu fazia a pergunta, eu me dei conta de que eu não respondi a resposta anterior completamente. Isso acontece muito. Então, não tem problema, tudo sob controle. Tu falou sobre o que eu gosto de ler e como é que é o meu hábito da leitura. Então, eu me tornei um não leitor arrependido e estou até hoje tentando buscar o tempo perdido. E eu tento ser o mais variado possível nas minhas leituras. Eu tenho que ler muita coisa da Dublinense, que eu leio todos os lançamentos da Dublinense. E eu tento variar bem nas minhas leituras fora Dublinense. Então, eu leio de tudo. Eu tento ler de tudo. Então, vario muito, inclusive de gêneros. Eu tento ser o leitor mais variado possível. Legal.
E na minha escrita, ela nasceu naquele tempo que eu morei na Itália, entre 2011 e 2012, está fazendo 10 anos. E depois do Tocaia Grande, eu comecei a ler outros livros e tudo mais, e comecei a ler cada vez mais rápido. E aí começou a vir todos aqueles anos em que eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca tinha feito nenhum curso de escrita, mas eu sempre gostei. Eu pegava trabalhos de redação quando os redatores não podiam, porque eu gostava de brincar com as palavras. Então, eu jogava RPG quando eu era adolescente, cabeludo, só me vestia de preto, né? Ainda bem que existem muitas fotos. Eu fui adolescente num tempo em que não tinha câmera digital, então... Eu tive essa fase na minha vida também. Então, não tem como fazer muita arqueologia da minha adolescência, isso é uma grande tranquilidade para mim. Mas eu não sei como é que os jovens de hoje vão fazer, porque está tudo registrado. E a adolescência, daqui a alguns anos, vai pagar seu preço. Mas naquele tempo eu jogava muito RPG, eu era sempre o mestre, porque eu gostava de inventar histórias e tentar ler sobre isso, como inventar histórias melhores e que funcionassem, fossem verossímeis, que entretivessem meus amigos ao longo da madrugada. Então eu sempre gostei, mas aquilo estava no fundo da minha cabeça. E aí eu comecei a ler, e numa noite de novembro de 2011, voltando de um jantar, numa sexta-feira, de bicicleta, uma noite muito gelada, onde certamente eu bebi muito mais vinho do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Eu estava a caminho do quartinho onde eu morava, naquela adolescência tardia que eu tive na Itália, e me veio uma história na cabeça. O Pasta Senzamino, me veio o primeiro capítulo e o último capítulo, como deveria terminar a história. E comecei a escrever. Naquela noite mesmo, com o laptop que eu usava para trabalhar, dormi escrevendo e continuei escrevendo como um hobby, sem contar para ninguém. E como eu não contei para ninguém, eu podia fazer o que eu quisesse, o Word aceita tudo. E fui fazendo a minha própria oficina literária, porque se tu botar no Google mesmo, é impressionante como tem textos de autores, desde o próprio Jorge Amado até Mário Vargas Llosa, acho até que as irmãs Brontë fizeram isso em algum momento, Stephen King, muitos autores em algum momento deram dicas para jovens escritores. Então eu fui lendo aqui, fui lendo ali e fui escrevendo, porque eu fazia o que eu queria. E quando eu vi, depois de uns 2 anos, eu tinha um original. E se me perguntar qual é o meu método de escrita, o meu método de escrita é como eu faço os stories na Dublinense. É um método que eu chamo de VQV. Freestyle. É o vamos que vamos. Eu só vou... Continue a escrever e vai só no final ver o que dá. Entendi. Deu tudo certo? Eu sempre vou em frente. Eu escrevo a primeira versão do livro sem pensar muito. Se eu empaco em alguma parte, eu tenho outro método que eu chamo ver depois. Eu continuo escrevendo. Eu sei. Estou gostando desses métodos, muito interessantes. Eu amei. O que é interessante é chegar no fim dessa primeira versão, mas nunca achar que a primeira versão é uma versão definitiva. É uma grande pedra que depois você vai ter que dilapidar. Então, eu escrevo em 1 ano, mais ou menos, dedicadamente, a primeira versão do original, e depois eu volto lá para a primeira linha e reescrevo. Depois eu volto para a primeira linha e reescrevo na ordem. E aí tu vai dilapidando essas partes que tu empacou e tu escreveu mal, e aí tu vai reescrevendo. Escrever é reescrever. E cortar, cortando, deixar só o essencial, e aí que a coisa começa a ficar divertida mesmo. Então, meus 2 livros tiveram processos muito parecidos, onde eu reescrevi eles mais de 20 vezes, desde a primeira à última linha, com certeza. E a vida é como tudo que a gente estuda e que a gente se interessa. De vez em quando eu olho para o lado para ver os meus cachorros, eles estão querendo aprontar alguma coisa. Normal. Eles estão planejando. E quando a gente se interessa muito por algum assunto e a gente está escrevendo sobre algo, ou a gente está pesquisando sobre algo, é impressionante como a vida vai... A gente está com as antenas ligadas e a gente vai percebendo sinais
E não sei se é uma coisa cósmica, mística, ou se é uma coisa natural que simplesmente acontece. Se tu não parar de produzir, mesmo que não estiver produzindo bem, mas se manter escrevendo, transpirando, escrevendo e exercitando e mexendo as engrenagens, os detalhes eles vão aparecer. Porque tu vai ver TV e vai um dia, nunca esqueço do momento que eu estava empacado numa parte, e aí o Serginho Groisman, que eu não estava assistindo, eu estava escrevendo no quarto e a minha esposa estava vendo o Serginho Groisman. E o Serginho Groisman recebeu um grupo de tenores que cantaram uma música italiana, e aquela música tinha um trecho que era exatamente o que eu precisava naquele momento. Eu estava com a antena ligada. E eu posso passar horas dando exemplos de coisas cósmicas, assim, que eu não sei, na verdade, não sei se são cósmicas, mas são coincidências que acontecem porque tu tá com as antenas ligadas. Sim. E parece que a vida fica botando os assuntos na tua cara. Mas tu tem que estar aberto a isso, tu tem que estar trabalhando nisso. Não adianta tu ficar só esperando que o texto venha completo, ele não vem. Então é isso, é o único método, vamos que vamos, e se manter escrevendo, errando e apagando, consertando e reescrevendo, até que em algum momento alguém aceita te publicar e o editor arranca o original da tua mão e diz, chega, nós vamos publicar. Até hoje eu estava mexendo nos 2 livros, eu não gosto nem de olhar. Eu imagino. Eu nem folheio muito, porque senão eu quero mexer até hoje. No Brava Serena, quando saiu a nova edição, eles perguntaram se eu queria mexer em alguma coisa, e eu falei, melhor a gente nem começar essa conversa. Senão vai ser outro livro. Senão é capaz de se transformar em outro livro. Já que a gente começou a falar, então, aí do Pasta Senza Vino, eu vou passar aqui rapidinho a sinopse, né, para as pessoas aí que estão assistindo, para ter uma noção do que é a história ali. Uma sinopse bem curta, mas que já diz alguma coisa, né? Antonello Bianchi é um italiano indolente e metido a conquistador. Sua única ocupação é atrair clientes para o restaurante onde trabalha, ou para si mesmo, na Florença dos anos 60. Ai, que susto, vi o negócio subindo, socorro. Eu pensei, o que está acontecendo? Eu achei que tinha sumido a imagem. É esse mesmo, gente. Para quem está assistindo, o nosso autor aqui está mostrando o livro para vocês. Mas essa vida de aventuras amorosas sofre uma virada quando ele conhece uma turista carioca, que o leva a atravessar o oceano para compreender o próprio coração, neste envolvente romance recheado de segredos e sabores. Põe sabor nisso, né? Olha, eu como leitora, né, eu consegui, quando eu soube, né, que a gente teria essa ilustre visita, esse ilustre convidado, fui correr atrás, né? Eu preciso ler alguma coisa, eu preciso saber alguma coisa para poder falar, né? Porém, eu descobri que tinha o Pasta Senza Vino no Kindle Unlimited, falei assim, tem aqui, já vou começar agora, e comecei mesmo, naquele mesmo dia, semana, enfim. E para mim, assim, foi uma surpresa muito grata. Eu estava comentando até antes da gente entrar aqui na live, porque tem essa coisa de sabores que deixa a gente realmente com água na boca. Não recomendo ler perto do almoço se você estiver com fome ou afins. Porque ou de dieta. Ou de dieta. Não faça isso. Não funciona, porém, eu achei, assim, foi uma história muito, muito dinâmica. Eu li também muito rápido, foi muito gostoso ler esse livro, essa história. Eu fiquei curiosa para saber ali o que ia acontecer com esse Antonello. Ele primeiro começa ali com certa idade, analisando ali uma certa cliente no restaurante dele, e depois volta lá, né, para a época da juventude dele, a adolescência tardia dele na Itália. Algumas semelhanças talvez sejam meras coincidências, não é? Porém, eu, assim, como um livro, como história e tudo mais, eu fiquei intrigada um pouco com o final. Eu vou deixar as meninas falarem um pouco aí também, perguntar, enfim, mas depois eu tenho uma pergunta, assim, porque eu fiquei com uma pulguinha, assim, no A graça final. É a pulguinha, senhora. Mas talvez não seja essa que você está pensando, porque não é aquela. Mas, assim, eu gostei muito, parabéns pelo livro. Já, como te disse, pretendo ler o Brava Serena, porque a Thaís passou realmente o ano inteiro elogiando desse livro, que foi maravilhoso, que foi isso e aquilo, que gosta do velhinho, então eu preciso também conhecer esse velhinho.
E aí eu estou esperando a Black Friday para ver se ajuda a gente, né, na questão dos boletos. E é isso, assim, por enquanto eu tenho isso a comentar a respeito do Pasta Senza Vinho. Ele foi lançado, né, em 2014. Muito bem. Então conta pra gente um pouquinho mais sobre o Pasta, como que foi a ideia, como surgiu a ideia para escrever seu primeiro livro. Você já contou pra gente, né? Você já começou a contar, mas conta mais um pouquinho pra gente sobre de onde surgiu a Vanello, por que contar essa história, que a gente está curiosíssima. Eu terminei o livro ontem, inclusive, comendo a minha pizza. E assim, estou cheia de perguntas. Cheia de dúvidas. Antes de mais nada, eu queria dizer que, sobre Black Friday, está valendo em dublinense.com.br o cupom Literatura Sem Frescura. O cupom Literatura Mentira. Sem Frescura vale Gosto. para todo o catálogo da Dublinense, não só para os meus livros. 30% de desconto para quem usar o cupom. Isso, gente. Olha eu Meu mesma Deus. fazendo boleto. Tudo junto. Literatura sem frescura. Coisas que o estagiário da A Dublinense... partir de agora, aquela assim, né? Calma, deixa eu acabar a live, menino. Se a gente ficar em silêncio, você sabe o que aconteceu. A partir do final da live, né? Então, eu vou apertar o Ok. botão aqui, vai valer. Porque senão o pessoal vai sair desesperadamente Exato. para fazer muitas compras. Vai. Vão aí, relaxem um pouco. Então, Inclusive nós. fiquem por aí, calma. Mas vale para todo o catálogo. Menos para os kits promocionais, né? Mas divirtam-se lá. Inclusive, recomendo muito. Sou suspeito para falar um livro chamado Fome Azul, que eu Vai sou ser o esse tradutor mesmo do que eu livro. vou estar indo lá. Que é um livro, um original italiano que eu me apaixonei ano passado e pedi para a editora publicar e traduzir linha por linha. E sou um apaixonado mesmo por esse livro. É uma campanha minha e o pessoal está gostando muito do Fome Azul. Tem muitos paralelos com a minha escrita, que só depois eu me dei conta. Mas sou um grande fã de uma autora chamada Viola de Grado. Fica a dica para usar o cupom Literatura Sem Frescura. Tudo junto. Mas sobre Pasta Senza Vinho, Ai, que incrível. Que sucesso. eu não sei o que eu quis escrever sobre... Por que eu escrevi o Pasta Senza Vinho? E qual é a mensagem? Eu não me considero um autor que tem mensagens. Talvez as pessoas se decepcionem muito, mas eu sou um autor que eu gosto de ver depois as pessoas me dizendo sobre o que eu escrevi. Eu tenho vontade de escrever histórias emocionantes. Eu tenho vontade de passar sensações para as pessoas. Eu tenho muita vontade. É o que eu tinha quando eu jogava RPG. Talvez eu perca muitos pontos literariamente com as pessoas que gostam de autores muito sérios da Academia Brasileira de Letras, e eu aqui falando de RPG, mas quando eu fazia o RPG com meus amigos, eu gostava de que eles se divertissem com a história, gostava que eles tivessem medo, que eles rissem. Então, quando eu lanço meus livros, as minhas histórias, eu quero que as pessoas tenham fome, eu quero que as pessoas riam, eu quero que elas se emocionem. Quando alguém fala que chorou em algum trecho dos meus livros, eu fico muito feliz. Desculpa, as pessoas choram e eu fico feliz. Então, eu quero passar sensações. Eu gosto muito de leituras que me passam sensações. Então, é isso que eu tento passar. Quanto a mensagens, eu deixo depois que as pessoas me digam. E acontece muito. Porque naquele capítulo, lendo resenhas, é muito engraçado isso. As pessoas dizendo sobre o que eu quis escrever. E é verdade. Depois eu me dou conta. Que eu lendo resenhas, eu descubro sobre o que eu escrevi. O que eu quis passar. Eu preciso dos leitores e das leitoras. Porque é que nem no Instagram do Dublinense. Eu costumo dizer que ali é terapia para os dois lados do guichê. Então, quando eu lanço um livro, eu preciso que os leitores e as leitoras me digam sobre o que eu escrevi. De modo geral, o que eu tento fazer são histórias que as pessoas não desistam da história e fiquem comigo até a última página. E que sejam verossímeis. Sim, apesar de que a vida não é verossímil, mas que elas sejam histórias que interessem e que as pessoas queiram saber o que vai acontecer lá no final.
Então, o que me motiva é isso. E o Pasta Sensavino, como eu falei, foi uma história que me veio na cabeça. A história do Brava Serena também foi assim. Foram 2 processos muito semelhantes. Outras histórias que eu quero escrever também me vieram. E sinto informar que eu não sei como é que isso acontece. As histórias me vêm. Eu acho que o vinho tem muito a ver com isso. E eu estar com as antenas abertas para captar as histórias que estão ao redor. Eu uso muito coisas que aconteceram na minha vida, coisas que aconteceram na vida dos meus amigos, e eu boto muito pessoas que eu conheço nos meus livros. Eu acho que 90% dos meus personagens são alguém que eu conheci. E às vezes eu boto o próprio nome da pessoa, e as pessoas normalmente gostam muito. É legal. E eu boto o que eu vejo da vida ali nas histórias, sem tentar botar juízos de valor. Eu gosto de causos, não de julgamentos de situações. Aí depois os leitores me digam, leitores e leitoras, o que eu quis dizer. E acho que é isso. O Pasta Sensavino apareceu e eu saí escrevendo. É a pior oficina literária da história. Como é que tu escreveu o livro? Eu pensei na história e aí eu sentei a bunda numa cadeira e escrevi. Não sei se eu podia falar bunda. Podia. Vixe, você não viu nada aqui ainda. A gente está bem civilizado. É bem incrível. A gente fala muito sobre isso, né? Que como um leitor que completa, né, a experiência do livro. E a gente, sim, né, que vai entender aquilo e vai sentir aquilo e vai terminar ele, né? Então, e a gente também fala muito sobre essas sensações, que a gente gosta de livros que faz sentir. A gente também aqui, os gostos são tudo... Todo mundo gosta de livros de vários gêneros e o que mais arrebata mesmo são aqueles que fazem sentir, né? Então, foi bem bacana, porque bem o que a gente, sim, gosta bastante aqui lá no Lit. Eu sou a pessoa que eu sempre faço esse tipo de julgamento com o livro. Me causou alguma coisa? Qualquer coisa. Medo, eu morri de chorar, eu morri de dar risada, enfim, é esse o julgamento para o livro ser bom. Ponto. É por isso que eu estou aqui panfletando Brava Serena desde o dia que eu li, lá em março, eu acho que foi, porque o Brava Serena ele me trouxe muitos sentimentos. Então, assim, só para deixar registrado que se essa é a sua ideia, tá fazendo certinho. Tá funcionando. A respeito dessa questão, né, de não passar nenhuma mensagem, vamos lá. Que nem você acabou de falar que não tem, mas assim, para mim teve. Então, eu acho assim que teve essa questão do personagem ser muito machista. A hora que ele se depara lá com um segredo, parece que aquilo não tem uma redenção, sabe? Tipo, parece que não aprendeu muita coisa. Por quê? É uma ironia, porque ele praticamente fazia a mesma coisa, não é? Então, assim, talvez você não tenha tentado passar uma mensagem com a situação, porém, ela está ali, né? Porque, para mim, me pareceu muito não vou dizer a história, mas a moral toda ali, tá certo que teve um romance, teve uma descoberta, quando, né, ele teve que atravessar o oceano, enfim, para poder se reencontrar e realmente aprendeu muita coisa. Então, tem ali um pouco de como chama, que é aquela coisa que a pessoa aprende a evoluir, lá tem um nome, essa característica, meu Deus, os livros que falam assim, de pessoa que evolui lá, socorro. Mas é assim, dá a impressão mesmo, né, que ele estava lá, todo molecão, os livros que falam de como, gente, não vai falar. Não, tem um estilo literário. Eu falar, mas me fugiu também. Pois é. Formação. Romance de formação. Romance de formação. Então, assim, não é muito, né, aquela coisa de formação, mas, assim, a gente vê ali um certo aprendizado em algumas coisas, porém, em outra, eu já senti que não, né, ele não aprendeu muito, não, porque não conseguiu se olhar no espelho e se encarar como tal, não é? E aí, assim, uma outra curiosidade, essa, na verdade, é uma visão minha, né, como leitora, como eu percebi toda a história ali desenvolvida, que realmente parece, para mim, muito verossímil, sim, que poderia acontecer em qualquer momento, só que, porém, o momento também é a questão que eu ia perguntar. Por qual motivo você colocou aquelas décadas ali, meio de 40, 50, tem algum
algum fato específico? A Itália para você seria mais especial naquilo? Ou aquela época também tinha muito essa questão da dificuldade de viajar? Como que foi esse posicionamento temporal dentro do livro? Eu lembro que eu mandei, na época do Passo San Savino, eu mandei... eu era um autor, e hoje em dia, pela Dublinense, eu recebendo mensagens de pessoas que querem mandar original para a Dublinense, eu sempre me coloco no lugar das pessoas, porque eu sei como é difícil publicar. Eu mandei o Passo San Savino para quase 30 editoras do Brasil inteiro. Pouquíssimas me responderam, nem que fosse para me dizer não. Então, eu esqueci a pergunta. Sobre o espaço temporal. O posicionamento do tempo. Isso. E eu fui uma das poucas editoras que quis publicar, falou, legal o teu livro, gostei, e eu sou muito grato a essa editora por ter me respondido, porque só por ter me respondido alguma coisa, numa época que eu estava indo como hobby e meio que escondido, porque nem meus amigos sabiam que tinha um original que eu estava mandando para lá e para cá. E eles disseram, gostei, mas Passo San Savino é um nome muito esquisito. Vamos mudar o nome do livro para Antonello. O cara ainda fez assim, Antonello, me chama para um café. E vamos tirar esses capítulos com anos, assim, que parece as décadas, porque parece novela. Tanto tempo depois, até no Brava Serena tem um momento que eu faço isso, 2 meses depois e tal. E parece novela. E eu adoro novela. Eu sou um grande noveleiro. Eu não tenho vergonha, tenho até muito orgulho. Novela é um grande produto cultural brasileiro. Então, eu gosto muito, especialmente as novelas ítalo-brasileiras. Me identifico muito com Terra Nostra, Passione, são referências para mim. O Esperanza, foram algumas novelas que marcaram. Né? Agora, O Rei do Gado, tem o Metzenga, que está reprisando agora, tem os Metzenga, os Bertinazzi, Cáspita, Maledetto. A gente tem essa cultura ítalo-brasileira, ela vem de novelas, a gente está habituado. Então, os meus livros, eles tentam captar um pouco desse clima. Eu tenho muito isso como referência. E eu não tenho vergonha em ser novelesco em alguns momentos. Eu gosto. E essas quebras em capítulos de tempo foi o que me pareceu o melhor para estruturar a história, porque eu queria que fosse uma história que passasse no Passo San Savino, fosse uma jornada de saí do ar, voltei, maravilha. Uma jornada de formação que durasse exatamente 50 anos. A história dura exatamente 50 anos. Ela começa em 1963 e vai até 2013. Então, dentro desses 50 anos, eu quis separar por décadas e fazer recortes, não muito aprofundados, mas que as pessoas, quando lessem o livro, fossem se ambientando nessas épocas diferentes. Foram tão diferentes e marcantes, entre os anos 70, um pouco dos anos 90, o primeiro capítulo, e quis brincar com esses recortes com um artifício novelesco, que é iniciar as partes do livro com datas. E achei que fazia sentido e sem vergonha nenhuma de ser novelesco nesse sentido. Foi simples assim, foi a ideia que me pareceu. Até porque as novelas, a gente sabe, né, que... Meu Deus. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Desculpa! E ainda bem que eu não ouvi aquela pessoa que queria que o livro chamasse Antônio. Pois é. Não, até porque as novelas... O Eduardo está travado ainda. Eduardo, você está entre Travou. Nós. Volte para nós. Voltou. Eu falo até porque as novelas, a gente sabe que elas têm uma inspiração nos romances que eram publicados em jornais de folhetim, né? Então, assim, Machado de Assis foi publicado em folhetim. Então, assim, né? Qual é o problema de ser novelista? Não é mesmo? Muito pelo contrário. Não, e para mim, assim, eu tive essa sensação também de ser nessas décadas ali mais antigas, por trazer um pouquinho mais essa questão clássica da Itália, talvez, né? Ou realmente, como eu disse anteriormente, essa dificuldade
das viagens, né? Como era tudo inacessível, então essa distância entre eles, essa questão de não haver e-mail e não haver... Ai, socorro, volte. Volte. Vamos aguardar um pouquinho nosso convidado, está tendo problemas técnicos. Andressa. É lógico que eu ia citar o Machado. Em qualquer situação. Até porque o Machado... Gente, o nosso convidado teve problemas técnicos de internet, mas tá tudo bem. Ou talvez ele tenha enjoado da entrevista. Talvez. Olá, seja bem-vindo de volta. Foi só eu que caí? Foi. Só. Sim. Por milagre, não fui eu. Eu acho que ele tá meio lento lá ainda. Tá. Será que estamos com delay? Nossa, Eduardo, você está entre nós? Deu um... Ups. Ô, internet do Eduardo, vamos ajudar a gente aqui, por favor? Obrigada. Fala para os cachorros pararem de usar o Wi-Fi aí. Para de morder o fio. A internet normalmente é muito boa. Não seria eu aqui, mas agora parece que normalizou. Isso, agora eu vou... Ou não. Agora parece que normalizou. Olha, tava bom, mas depois piorou. Mas tava bom também, mas não tava bom. Mas parece que não ficou ruim. Parece que piorou. Eu acho que tinha um cachorro comendo fio. O que vocês acham? Eu acho que o cachorro tá com ciúmes mesmo da gente, que nem a Mil, que fica aqui me rodeando. Ela fica com ciúmes da... Olha lá. Olha lá ela lá, ó. Olha lá. Cadê aqui? Milky. Vai ele de volta. Agora tem dois Eduardo. Temos dois. Não. Temos dois. Eu não sei o que aconteceu, né? Desculpa, gente, minha internet costuma ser muito boa. Né? Mas parece que agora ele colocou o arroba dele. Foi só pra voltar com a arroba, gente. Eduardo Krause, underline escritor. É sobre isso. Tá certo. Então, assim, é o que eu estava comentando. Para mim, essa questão da Itália clássica, né? Essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade, essa distância era muito mais difícil. Então, acho que trouxe aí essa pitada a mais aí para a história. E aí, acho que a gente pode prosseguir. Pelo menos. Isso, eu até ia comentar sobre isso quando caiu. Eu queria mostrar, no Pasta Senzavino, mostrar uma história de encontros e desencontros totalmente desconectada dessa internet que a gente está hoje em dia. Sim. Essa história só poderia ter acontecido 50 anos atrás, apesar que ela veio até os dias de hoje. Já o Brava Serena, ele é o contrário, né? É uma pessoa bem mais velha. Dentre todas as coisas que ele toma um choque cultural com a Serena, é a questão de todas as modernidades, a tecnologia, o modo como ele lida com o celular e coisas assim. Então, a história se passar no tempo que passava. E outra coisa que foi muito importante para mim é que tem vou dar um spoiler aqui, em determinado momento da história, tem uma grande enchente que acontece no Rio de Janeiro e em Florença. E a maior enchente da história do Rio de Janeiro até hoje e a maior enchente da história de Florença até hoje aconteceram ambas em 1966. Quando eu descobri isso, eu já estava escrevendo Pasta Senzavino. E foi mais uma daquelas coincidências cósmicas que explodiu minha cabeça quando eu descobri, porque fechava certinho com o que eu precisava para criar algum tipo de plot twist na história. Deu essa coincidência, então 1966 é muito importante para a minha história e outros detalhes que, por estar lá em Florença, eu me ambientei muito com a história de Florença os últimos 50 anos. Então, como era o que eu estava lendo, como o que eu estava consumindo, acabou indo para dentro do livro também. E a pergunta que não quer calar, Eduardo, você descobriu qual é a sua cidade na Itália? É Florença. Florença. O que aconteceu comigo foi que eu tinha uma agência de propaganda com 2 sócios, meus grandes amigos até hoje, e eu estava há 7 anos sem férias, e eu era muito chato, muito workaholic no meu trabalho.
E eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E eu estava tão chato no meu trabalho que os meus sócios pediram para eu tirar férias. E aí eu estava com uma grana guardada. E aí, então, de tanto eles encherem meu saco, eu falei para eles, numa segunda-feira que eu cheguei, que olha, ontem eu comprei uma passagem para a Itália para o domingo que vem. Eu vou passar 2 semanas lá, vou voltar e vocês param de encher meu saco. E aí eu comprei uma daquelas viagens, um daqueles pacotes turísticos, onde tu passa 2 semanas num país, no meu caso a Itália. Por que a Itália? Porque eu gosto de comer e de vinhos. Simples assim. Totalmente ignorante. E fui para a Itália, todo mundo quer ir para a Itália em algum momento, eu estava com uma grana que me proporcionava ir até lá, e eu comprei uma daquelas viagens onde tu passa 2 semanas num país e visita 65 cidades e não conhece nenhuma. E a terceira cidade dessa minha viagem era Florença, logo nos primeiros dias. E quando eu desembarquei em Florença, eu tive um troço. Eu me apaixonei pela cidade, conheci pessoas na rua, brasileiros que faziam curso de italiano, me inteirei como é que era a vida deles, desisti das outras cidades que eu ia visitar no resto da viagem, no meu plano. Fiquei em Florença até o final daquelas 2 semanas, voltei com a mão no vidro do trem, com uma lágrima caindo, ouvindo... Já imagino Não, eu já imagino aquelas músicas dos anos, sei lá, 70, que ele colocava nos stories. Era ouvindo All By Myself, ou Mariah Carey, uma coisa assim. E aí, quando eu cheguei na semana seguinte para trabalhar, eu já cheguei com toda a ideia formada na minha cabeça, porque eu tinha que voltar para Florença. Sabe-se lá para fazer o quê? E acabei virando escritor lá, escrevendo. Mas Florença é a minha cidade. Eu fui para lá algumas vezes, depois a passeio, cheguei a ter um pequeno lançamento dos meus livros por lá, foi super legal. E casei em Florença, nos arredores de Florença, com uma brasileira, que eu conheci logo que eu voltei da Itália, desse meu ano sabático, dessa minha adolescência tardia. Ela não é italiana, ela é brasileira, ela é de Pelotas. E casamos lá. E quando fomos para lá, ela descobriu que ela gostava muito de Fiesole, que é uma cidade ao lado de Florença. Ela também gostou mais de algumas cidades, menos de outras, gostou muito de Roma. Então, eu gosto de perguntar para as pessoas que já foram para lá, qual é a tua cidade lá? Tem gente que gosta muito de Verona, tem gente que é apaixonada por Milão, tem gente que é Roma. E a minha, então, respondendo a tua pergunta, com toda certeza, é Florença. Eu quero voltar muitas vezes para lá ainda. Inclusive, meu sonho não é nem ganhar jabuti, essas coisas. Eu quero que a CVC me descubra e crie o pacote turístico Pasta Centros Avena, em que me leve uma vez por ano. Nossa, eu vou na primeira. De guia. Por favor, CVC. Eu só quero isso. Né? Olha, Eduardo, a gente falou para Paula Fibe que o Lit Sem Frescura, ele prevê coisas, tá? A gente já previu coisas aqui e elas acontecem que a gente fala. Então, tenha dito e dela, 2, 3 dias depois do que ela falou que a gente queria aqui, aconteceu. Então, vamos colocar no CVC. Olha aí, a CVC já podia lançar para Black Friday agora, então. Também. Eu acho justo. Pasta Centros Avena, já vamos mês que vem pegar um friozinho lá. E é esse meu sonho. Eu quero que a CVC fazer o tour de todos os passeios ali do Antonello. E eu mostro os lugares onde eu escrevi, as curiosidades, levo para comer uma bisteca fiorentina, uma boa pizza, o restaurante do Antonello, que realmente existe em Florença até hoje, o Gilby Rossi, ele é um ponto turístico de Florença. E eu levo as pessoas, eu só quero que me levem. Eu mostro para as pessoas os lugares. Só quero ir junto. Muito bom. Tá certo. De livreiro a guia turístico. Gostei, hein? Eu topo. Eu super estarei na primeira viagem. Já que a gente já começou a falar de pasta, vamos falar a sinopse de Brava Serena, que é o livro mais citado nesse podcast no ano de 2022. Que ninguém sabe a sinopse. Quem ouve a gente durante o ano todo já sabe de cor e salteado, mas vou falar de novo, porque sim. Finalista do Prêmio Minuano de Literatura e finalista do Troféu Alcides Maia, Academia Rio-Grandense de Letras. Roberto Bevilacqua é um viúvo solitário que, obrigado a se aposentar, decide deixar o Brasil e se mudar para a Itália. Assim, planeja viver seus últimos anos em Roma, acompanhado apenas de remédios e remorsos.
Ele só não conta com uma inusitada amizade que, entre um vinho e outro, o levará a uma jornada tão insólita quanto libertadora. Vinhos? Olha, muitos vinhos, muitos Essa edição vinhos, é muito muitos linda. vinhos. Eu amo essa edição. Essa edição da Luísa, com as garrafinhas de vinho sem rótulo, eu não me canso dela. De vez em quando, eu não gosto de folhear dentro dos livros, mas essa aí eu gosto de olhar capa contra capa e ver os depoimentos que a Renata Wolff e o Robertson Frizeiro fizeram, muito generosos. Duas pessoas que eu admiro muito, dois escritores, a Renata e o Frizeiro, né? Muito feliz com essa edição que a firma fez esse ano. Detalhe do Te Amo, Serena. Só quem leu vai entender. Isso é que é legal, Para porque a de ser Luísa, assim, menina. fazendo um merchan da Dublinense, uma coisa que eu gosto muito de falar em feiras é que a Luísa é uma das poucas designers de livros que realmente lê todos os livros. Ela lê os livros e aí faz a capa. Isso todas as referências estão aqui. Porque é a visão artística da Luísa sobre as histórias da Dublinense. Então, isso faz toda a diferença. Que legal. Tá todo mundo aqui, tá tudo aqui. Todas as referências fazem sentido. Muito legal. Muito linda. Muito bom. A gente tem uma pergunta sobre a construção dos personagens de Brava Serena e principalmente sobre, destacando a questão do Roberto, né? Porque ele é um personagem idoso e a gente vê poucos personagens assim mais velhos sendo também retratados nos livros, né? Na literatura. E como principal, né? E são personagens sempre muito interessantes, pelo menos eu acho, assim, quando eu encontro nos livros. Lembrei aqui de A Trégua também, que tem personagem idoso, e também A Máquina de Fazer Espanhóis. Mas, para eu te contar um pouco mais sobre a construção dos personagens e também a escolha de ser uma pessoa mais velha, como foi? Muito obrigado por ter citado A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um dos meus livros favoritos. Eu adoro esse livro. Legal. Li ele enquanto escrevia Brava Serena. É uma grande referência. E é uma grande referência por uma questão muito simples, porque ele não caricatura o idoso. Numa Máquina de Fazer Espanhóis, dentro daquela situação onde vive o protagonista, tem vários idosos, e cada um é de um jeito. Então, eu não escrevi sobre os idosos, eu escrevi sobre o Roberto. O Roberto vem a ser um idoso, mas ele é várias outras coisas. Então, eu tento botar toques que caracterizam ele por questões de saúde, de idade, locomoção, não tem mesmo a mobilidade e tudo mais, os choques culturais que ele tem, mas esses são detalhes. O que tem que vibrar mais é a personalidade dele. Então, é sempre tentar fugir de escrever um idoso. Tem determinado momento da história em que eu escrevo de um ponto de vista feminino. E uma grande referência para mim foi o Amora, inclusive, um livro que eu li 3 vezes, da Natália Borges Polesso. Tu não escreve como se fosse uma mulher. Tu não escreve como se fosse um idoso. Tu escreve como se fosse aquele personagem que tu inventou e tu bota toques que deixam ele com uma característica que possa ser uma mulher ou um idoso verossímil. Então, é difícil explicar, mas também, ao mesmo tempo, não tem muito mistério. É tu focar nas características únicas do personagem e usar alguns clichês da característica que tu quer usar, seja o gênero, seja a idade, para tornar esse personagem verossímil. Mas o cerne não pode ser isso. Esse é o detalhe. O principal é a característica única do teu personagem. Não sei se fez sentido isso que eu falei. Faz, porque olha só, é incrível, porque dos livros que eu leio, não sei se as outras pessoas são assim, eu acho que eu já até comentei com as meninas, quando eu leio eu não coloco muito cara nas pessoas, não, sabe assim, eu vou justamente absorver essa coisa do sentimento e a posição, né, o ponto de vista das pessoas, conforme as ações, as coisas vão acontecendo. Então é difícil, por mais que tenha a descrição da pessoa, é moreno, baixo, nariz, não importa como que é o nariz da pessoa, sabe? Não importa se o cabelo é liso ou encaracolado. Eu me foco muito na personalidade mesmo, naquilo que é a essência do personagem.
Então, essa coisa realmente de ser velho ou novo ou não, aí realmente é só uma ambientação, como um cenário, por exemplo, que para mim talvez não fizesse tanta diferença, mas a essência da história para mim está justamente nessa coisa interna, né, das reflexões e das ações do próprio personagem. Então, para mim, fez todo efeito, todo sentido, no caso. Então, a criação dos personagens é bem como tu falou, por mais que seja até meio brega dizer isso, mas é buscar a essência, não só do personagem, mas de tudo que tu está escrevendo. Esse é o verdadeiro desafio da literatura, de tu escrever coisas que as pessoas vão ter que pegar aqueles caracteres, vou jogar para dentro da cabeça e imaginar o que tu tentou passar por código. Então, seja para... as pessoas falam que leem meus livros e se sentem na Itália, vem o Coliseu, ou que vem a massa e ficam com fome, mas se tu parar para reparar, tu vai ver que eu não sou muito descritivo. Não. Porque, especialmente no tempo que a gente vive hoje em dia, mesmo que a gente nunca tenha ido na Itália, diferente de 50 anos atrás, 100 anos atrás, que os livros tinham que ser mais descritivos, porque era através deles que tu viajava para esses lugares, que tu exercitava essa alteridade, porque a gente não tinha tantas opções. O livro era a internet. Então, Sim. Os livros eram mais grossos e muito mais descritivos. Eu tento ser o mínimo descritivo possível, porque eu mesmo não tenho paciência com livros modernos muito descritivos. Então, eu tento dar pequenos empurrões no leitor. Eu digo, a Serena passou de lambreta na frente do Coliseu. Eu não vou falar que o Coliseu tem tantos arcos, tem uma parte dele que é desmoronada, e piriri, pororó. É um Google, né? Todo mundo sabe como é que é o Coliseu. Trocentas estátuas datadas da década de 1500 e bolinha, enfim. E a massa, dele fez uma massa assim, assada, e não sei o que. Não, a massa, ele fez tal massa com tal molho, e aí eu dou uma floreada no perfume, no sabor, uso alguma metáfora, mas o resto é tudo da cabeça da pessoa. E descrevendo personagens é assim também. A própria Serena eu não descrevo muito. Eu falo que é uma menina com cabelo enorme, um cabelo monumental. Ela tem uma grande cabeleira. Eu não deixo claro se ela é gorda, se ela é magra. Eu gosto que cada um imagine a sua Serena. Por outro lado, eu me diverti muito porque eu tenho um amigo que é ator. E ele comentou uma vez que ele teve uma ideia para um livro e eu roubei a ideia. Depois eu falei para ele que eu roubei a ideia dele. Que ele descreveu um personagem como tal personagem era a cara do ator não sei quem. E eu, vou fazer um personagem que é a cara do Marcello Mastroianni, que é um ator italiano ultra conhecido, mas que ele já faleceu há mais de 20 anos, ele já não é mais tão conhecido para a nossa geração. Eu sou grande fã dos filmes dele, eu gosto de assistir, eu tenho realmente uma conexão com o Marcello Mastroianni, eu gosto de ver ele em tela, eu tenho muito prazer em assistir filme, inclusive os filmes ruins dele, ele fez mais de 150 filmes. Meu Deus! Eu tenho uma conexão com ele, eu gosto de ver o Marcello Mastroianni na tela, e ele é uma figura muito querida na Itália. E eu gosto de pensar que quem não sabe como é que é a cara do Marcello Mastroianni, talvez goste do meu livro a tal ponto que vai lá no Google e escreve Marcello Mastroianni. E eu não Acabei de fazer isso. Culpada. Acabei de fazer isso. Eu fiz isso já também essa semana. Eu fui culpadíssima de fazer Mas isso. Mas é muito engraçado, porque eu já tinha recriado o meu Roberto também, né? E aí ele deu uma adaptada, assim, mas a gente mesmo já cria, né, na cabeça, né, ao ler, mesmo sem referência, mas é legal pesquisar. Mesmo quem pesquisou e quem não pesquisou, que a gente vê, tem os dois casos, nenhum Roberto é igual, o meu Roberto não é igual de vocês. Sim. Então, essa aqui é a maravilha do livro, e dos livros em geral, e eu ia tentar não subestimar o leitor e a leitora de hoje em dia. Quando a gente quer saber mais sobre alguma coisa, a gente vai botar no Google. A gente não precisa descrever muito, assim. Sim. Dá a chance para o leitor e para a leitora ir atrás. É o que eu tento fazer também. Eu só dou pequenos empurrões e vou contando uma história e torço para te continuar comigo. É isso. Esse é ótimo. Seria o segredo. O Segredo, livro O Segredo, leiam. Nunca li, mas eu acho que eu entendi a mensagem do livro. Esse é o segredo. O segredo é fazer isso. Muito bom. Tá.
Agora, a gente já falou de Brava Serena, eu não vou nem me estender muito aqui, gente, porque é verdade, Eduardo, as pessoas que ouvem a gente estão cansadas de me ouvir falar de Brava Serena, de tanto que eu já falei desse livro aqui. Eu criei episódio para falar de Brava Serena, falando que os livros os nacionais salvaram meu ano de leituras, só para eu poder falar de Brava Serena de novo, porque já estava ficando chato, eu não tô nem aí, eu quero falar de novo, porque ele realmente foi um livro... Tudo que você está falando aí faz todo sentido, porque ele é um livro que você não quer parar de ler. Eu coloquei isso na minha resenha. Eu falei, fazia muito tempo que eu não pegava um livro que eu tinha vontade de ir embora logo do trabalho para poder chegar em casa e pegar ele e ler de novo. E o Brava Serena fez isso comigo. E eu garrei amor no Roberto. Ó. Eu amo a propaganda. Eu garrei muito amor no Roberto. O Roberto, assim, eu tenho vontade de pôr ele num potinho. E eu só acho que todo mundo deveria ler Brava Serena. E Pasta Sem Sabina também, que eu terminei ontem. Depois vocês vão ficar me ouvindo agora, falando dele também pelos próximos episódios. E é isso. E agora a gente queria falar sobre o seu outro trabalho. A gente está falando aqui do Eduardo Escritor. Já fizemos os merchants. E a gente quer falar um pouco sobre o seu trabalho como livreiro da Dublinense. Porque, antes de fazer a pergunta, eu vou contar uma história. Todas nós aqui somos culpadas, Luiz e eu principalmente, de nos divertirmos muito, sempre com suas postagens, com seus stories. E volta e meia... Pandemia, né, Thaís? Pandemia, salvou a nossa pandemia. Salvou a nossa pandemia. Fomos divertidas muitas vezes pelo estagiário da Dublinense, antes mesmo de conhecer a cara do estagiário. E a gente vivia mandando print. Quando você fez o tag... Eu lembro que eu nunca ri tanto na minha vida quanto eu. É verdade. O tag. A gente falou sobre o tag no episódio de caixinhas de assinatura também, né, Thaís? Falamos. Gente, não, você nos dá pauta pro nosso podcast há muito tempo, Eduardo. Depois manda o Pix, né? O meu Pix é o meu e-mail. Qualquer coisa, se quiser também. Tá bom. É ecotrause@gmail.com. Se alguém quiser fazer um Pix, esse é o meu Pix. Pronto. Meus stories eu costumo botar isso. Já aconteceu, né? Eu faço stories de vez em quando, que às vezes clonam o meu celular. Já aconteceu 3 vezes. E aí eu boto vídeos da novela O Clone e conto que não deem dinheiro para o meu clone do celular. E o meu Pix é tal. E aconteceu 2 vezes já. Me deram Pix. Então, olha só. Acreditem nos seus Pixes. Né? Esse também é o segredo. Os seus Pixes é ótimo. A gente já tentou passar o Pix, isso aqui é o CPF, né, Maia? Mas sempre tá passando o Pix. A minha chave é o CPF. Essa é outra dica literária que eu posso passar para todo mundo. Não usem o CPF como chave Pix. Usem um e-mail ou alguma coisa confortável para as pessoas, porque tem que facilitar para as pessoas darem dinheiro para vocês, não dificultar. Tenham chaves Pixes agradáveis e fáceis de memorizar. Esse é o verdadeiro segredo da vida. O segredo. Não, mas eu já criei um com e-mail, já posso começar a passar. É maisic@gmail.com. É MAYSIQ. Eu devia ter botado meu Pix, não meu arroba do Instagram. Pois é. Meu carinho, eu vou voltar com o meu Pix. Volte com o Pix. Mas você ia perguntar eu estava contando que a gente volta e meia manda prints das suas respostas divertidas, dos seus posts no nosso grupo, e a gente fica comentando por horas e nos divertindo primeiro com o estagiário que a gente não conhecia, não sabia o rosto, depois com o Eduardo, e aí depois, né, grata surpresa, descobri que o Eduardo era autor. Sim, autor, foi fases, foram fases. Olha, o caminho não foi conhecer o livro primeiro, foi o contrário. Gente, peraí. Esse livro aqui é do Eduardo o Estagiário? Não. Não acredito. Eu era fã do Eduardo, o escritor, e do estagiário, sem saber que era a mesma pessoa. Que tem um amigo que surtou também com o teu livro, um mendigo literário, que um tempo dele o Instagram dele foi mendigo. Ele esteve na feira da USP, tiramos uma foto juntos. É muito engraçado isso, que eu saber que as pessoas fazem prints das coisas, tenho até medo das coisas que fazem prints, mano. Quando eu for fazer feira, aconteceu em São Paulo só isso, numa feira que eu fiz da 451 alguns meses atrás, e agora na da USP aconteceu,
eu saio da banca para ir comer alguma coisa rápido, para voltar para a banca, eu vou comer um cachorro-quente ou alguma coisa nos food trucks, e as pessoas tiram fotos minhas almoçando e mandam nos grupos. Olha lá o estagiário da Dublinense almoçando. Isso é famoso, é o preço da fama. Não sei o que pensar disso, não sei o que pensar. Eu ainda estou digerindo os almoços e essa exposição. Acho que deve ser famoso na internet. Pois é, mas aí então conta pra gente, acho que você já contou lá no começo um pouquinho como que surgiu essa ideia, mas assim, conta mais pra gente como surgiu a ideia desse tipo de marketing e assim, como isso impactou as vendas da editora, a sua relação com os leitores, a sua vida, enfim. Conta mais pra gente. É uma história também que a gente só entende quando passou, quando aconteceu, a gente olha para trás e tenta entender o que deu certo, o que não deu, como é que as coisas foram assim. Então, olhando em retrospectiva, o que eu vejo foi eu sendo contratado para o meu emprego dos sonhos, quando o Davi Boaventura, que era quem fazia as redes sociais e a comunicação da Dublinense, pediu para sair, para se dedicar aos projetos literários dele, e ele fazia muito bem já a comunicação da Dublinense, mas era do modo dele, e ele pediu para me colocarem no lugar dele. Tive essa grande sorte, muito grato ao Davi até hoje. E sou grande fã do Davi também, sempre recomendo muito. Mônica Vai Jantar, para mim, um dos livros nacionais mais interessantes, não só do catálogo da Dublinense, mas de toda a literatura nacional contemporânea dos últimos anos, da última década, eu diria. Mônica Vai Jantar, usem o cupom Literatura Sem Frescura. Ele é muito bom em venda, gente. Para Mônica Vai Jantar, nem comprem os livros de Eduardo Krause, comprem Davi Boaventura e conheçam Mônica Vai Jantar. Então o Davi pediu para eu entrar no lugar dele, e a editora, que já me usava como livreiro em eventos aqui e ali, e que eram respiros para mim no meu trabalho, que eu não gostava de defender, que eu não vendia como publicitário coisas nas quais eu acreditava. Eu queria trabalhar com livros, como todo mundo que gosta de livros sonha em estar no meio dos livros. E então eu entrei e comecei a trabalhar na Dublinense, realizando um grande sonho, muito feliz, muito motivado. Comecei na última semana de fevereiro de 2020, e a pandemia chegou no Brasil na semana seguinte. Sim. E aí eu pensei, eu consegui ter o emprego dos meus sonhos e o mundo vai acabar. E vai falir, nós vamos todos morrer. E aí todo mundo achando que nós todos íamos morrer. E eu lembro que eles fizeram uma planilha de coisas que eu ia fazer na comunicação da Dublinense. E eu brinco com eles até hoje, o Rodrigo Rosp e o Gustavo Faraon, que são os meus chefes, os donos da editora, e que se tornaram meus amigos, e que são as pessoas que salvaram meu espírito, a minha mente, me contratando. E naquela planilha tinha que as redes sociais iam ocupar no máximo 15% do meu tempo. E elas ocupam, por cálculos que eu fiz, elas ocupam, hoje em dia, as redes sociais ocupam 288% do meu tempo. A pandemia chegou. 24 horas. E aí, nós vamos todos morrer mesmo, né? Posso fazer o que eu quiser? E eles também já achando que nós também a empresa ia falir, ia perder tudo. E todo mundo ia morrer. Tentando atualizar seus LinkedIns. Eu pensando em fazer um LinkedIn que eu não... ele, não, Krause, tu tem... Eu nunca esqueço, o Gustavo Farão falou, Krause, tu tem carta branca, tu faz o que quiser nesse Instagram aí. E eu fiz o que eu fiz. Eu comecei a ser, né, como a gente aprendeu nos filmes da Xuxa e dos Trapalhões, seja você mesmo. E um cara muito feliz por estar no meio dos livros, que realmente gosta dos livros da Dublinense, e comecei a fazer como se fossem os meus stories pessoais, só que sem dizer quem eu era. E prestando atenção nos retornos das pessoas e me alimentando desses retornos. Então, eu não inventei o estagiário da Dublinense. As pessoas começaram a achar engraçado o que o estagiário da Dublinense fazia. Porque tantas empresas têm o seu estagiário. Então, começaram a me chamar de estagiário e eu só não desdisse as pessoas. Continuei sendo estagiário. E eu, em algum momento, escrevi que eu era um tecelão de stories. E as pessoas acharam começaram a compartilhar. Olha os stories do tecelão de stories da Dublinense. Então, eu mantive o tecelão de stories e comecei a ver
e comecei a tentar compartilhar todos os stories de todos os livros da Dublinense, a ler todas as resenhas que faziam de livros nossos e comentar personalizadamente, coisa que eu tento fazer até hoje, está cada vez mais difícil, mas eu ainda tento, nem que seja. Não posso deixar só um emoji. Aprendi com a Luísa Zato que não é emoji, é emoji. Todo dia eu acordo e falo emoji, e falo emoji na live. E tento me alimentar do que as pessoas postam sobre a Dublinense e transformar aquilo em pauta. Então, no fim das contas, eu não inventei nada. Eu pego o que as pessoas postam e amplifico. E então foi aí que eu virei o estagiário. Aí que a palavra ilibado ganhou força, porque as pessoas repararam que eu usava, porque eu usava muito, eu escrevo, eu gosto de escrever como se eu estivesse falando muito sério as coisas, mas de maneira engraçada, usando termos totalmente anacrônicos. E eu gosto muito da palavra ilibado, eu uso, e as pessoas começaram a me chamar de estagiário ilibado. Então eu comecei a repetir, e foi simples assim. Uma pessoa fez uma resenha sobre livros nossos com protagonistas idosos, que por acaso tinha o Brava Serena também, e a partir dessa resenha, da Instagramer Alê Magalhães, que é uma grande poeta, que acabou depois virando amiga e fez o texto de orelha do novo Brava Serena. A partir do post dela, a gente fez uma promoção de doação de alimentos. Todo o livro vendido no site ia gerar doação de alimentos para ir para os idosos do asilo mais tradicional do Rio Grande do Sul, porque nós somos uma editora do Rio Grande do Sul. E a gente começou a criar ações baseadas nos posts das pessoas. E é essa a mecânica da comunicação da Dublinense. A gente espelha o que as pessoas estão dizendo sobre a gente, e quanto mais as pessoas se veem no nosso Instagram, mais elas postam os nossos livros, e a gente, num trabalho de formiguinha, assim, a gente não tem 200 mil seguidores, a gente tem 29 mil seguidores no Instagram. Eu peguei o Instagram com 12 mil, e que já tinha 3 anos de Instagram, eu estou fazendo, eu ainda não fiz 3 anos de editora, mas são 29 mil que não são 200 mil seguidores, não são 1 milhão, mas são 29 mil pessoas bem engajadas. E aí a gente começou a tratar como se fossem pessoas que gostam de livros tanto quanto eu. E simples assim, replicando o que as pessoas falam da Dublinense, a gente transforma em pauta. E aí a gente não morreu, né? Se vocês pararem para pensar, reparar, nós todos estamos vivos. Nós não morremos ainda. A não ser que a gente esteja naquele filme Sexto Sentido, que a gente ainda não percebeu que morreu. Já disseram isso, que acabou o mundo em 2012 e a gente nós somos as pessoas que não subiram, né? Não evoluíram. Mas eu tenho um forte palpite de que todos nós aqui ainda estamos vivos. E a gente segue se repostando, e a Dublinense segue crescendo a partir dessa tendência de estar cada vez mais difícil, porque tem cada vez mais pessoas. Eu sou só um, mas é o que a Amazon não consegue fazer. Que de uma vez me chamaram para dar uma palestra para pequenas editoras. A gente não pode brigar com a Amazon. A Amazon ela é uma realidade e a gente tem que lidar com ela e tem que jogar junto com ela. Então a gente tem que tentar fazer o que a Amazon não consegue fazer. A Amazon não consegue fazer a livroterapia, o amigo secreto, o auto-amigo secreto que a gente faz no direct. A Magalu não consegue fazer as mensagens que eu mando e vocês printam, e Deus o livre, que medo que vocês fazem isso. Não, mas é só pro bem, é só pro bem. Para a gente ficar vivos como editores independentes, a gente tem que fazer, a gente tem que tentar buscar, simples assim, o que a Amazon e a Magalu não conseguem fazer. Então, sim. E aproximar, né? Essa questão da aproximação como se a gente estivesse realmente comprando de uma livraria física, né? Esse papo, do livreiro, exatamente. A gente dizer que a gente pega, a gente tentou, isso a gente vendo em retrospectiva, tentando entender o que a gente fez e começou a dar certo, que a gente sobreviveu lindamente à pandemia. A gente quase triplicou as vendas durante a pandemia. E as vendas em feiras aumentaram muito. Também. E a gente viu que a gente pegou o clima das feiras, que a gente vestido de avental e vendendo, e botou no Instagram. E a gente mostrou quem são as pessoas da Dublinense. A gente fala muito na Luísa Zardo. A gente transformou a Luísa Zardo num personagem. Quando a Samla, revisora, entrou, foi feita toda uma postagem. Todos são personagens. Os chefes são personagens. Eu faço bullying com eles.
Então, todos são... Sim. Nós somos 7 pessoas só fazendo a editora do Dublinense. E eu acho muito engraçado quando sai em bolsa, até saía no Publish News antes de ganhar o prêmio aquele. E a equipe de comunicação da Dublinense, eu acho maravilhoso quando acham que eu sou uma equipe. A equipe. Eu sou só eu de chinelo e bermuda com 2 cachorros do lado, trabalhando aqui em casa. É isso. Não, mas é mais ou menos isso até que eu queria perguntar também a respeito dessa personagem, o estagiário. Você já contou, né, que foi criado, na verdade, pelas pessoas, né? Você foi tendo esse retorno. Porém, a partir disso, como que é a tua relação com o personagem estagiário? Você é um personagem autor ou um autor personagem no seu dia a dia? O quão disso você... porque, assim, é a questão do humor, né? Você trabalhar com o que você ama, com a paixão e tudo mais. Então, eu acho que deve ser o máximo trabalhar com essa sensação, né, de prazer mesmo. E aí, o quanto disso, do personagem do estagiário, personagens chefes, né, os que vão brigar, ou que o estagiário tá louco, o gerente pirou, essa brincadeira toda faz parte da sua vida pessoal até, assim, né? Porque você comentou até que as pessoas já te reconhecem. O que você se identifica mais? Personagem autor ou autor-personagem? Porque agora ficou, né, tudo misturado. Eu acho que o que eu me identifico mais é com o livreiro. O que eu mais gosto de ser é o livreiro na feira física. Eu em pé, de avental, o dia inteiro, tendo cãibra no fim do dia, me alimentando mal, chegando cedo, fechando a banca tarde, chegando no Airbnb e capotando depois de 2, 3 chopps, 4, 5, 6, e no outro dia tudo de novo, e crédito ou débito, acordar no meio da madrugada dizendo Pix, e eu adoro isso. Foi uma coisa que, quando eu trabalhava na agência de propaganda, a primeira feira que eu fiz aquela em 2018, quando a banca está cheia e tu está falando sobre livros, quem gosta de livros gosta de falar sobre livros. As pessoas dizem que a literatura é uma coisa solitária. Pelo contrário, a literatura a gente lê sozinho, mas depois a gente quer agregar as pessoas, a gente quer falar dos livros. Não é nada solitário. Solitário só se a pessoa quiser, mas depois não fica reclamando que é solitário. Eu conheci muito mais gente em poucos anos de meio literário do que nos tempos de 20 anos de agência de propaganda, indo a eventos de propaganda, participando de prêmios lá também e tudo mais, tendo minha própria agência. Eu me sinto muito mais envolvido pelas pessoas. E como livreiro é onde eu me realizo mais do que como escritor, até, e como estagiário. Mas eu gosto muito de todas as personas. Quando eu estou de avental, eu sou o livreiro. Quando eu estou atrás do computador no dia a dia, no Insta da Dublinense, eu sou o estagiário libado tecelão de stories, Magalu humano. E quando eu estou... e aí, quando não tem ninguém vendo, a não ser meus cachorros, a minha esposa que aparece, eu fecho o laptop, aí eu posso ser escritor. Porque ninguém lê enquanto eu estou escrevendo. Depois ela é a primeira a ler. Porque sempre comece o teu original, o primeiro leitor tem que sempre ser alguém que te ama, né? Para te dar um pouco de autoestima, né? Então depois tu começa a ir para leitores que vão te gostando um pouquinho menos. E eu me identifico mais como livreiro mesmo. Mas durante a pandemia eu posso dizer que ser o estagiário da Dublinense fez muito bem para minha cabeça, porque foi terapia para os dois lados do guichê. Eu repeti isso muitas vezes. Quando eu criei a livroterapia, baseado num post de um leitor que me mostrou uma matéria da revista New Yorker sobre a biblioterapia, que existem profissionais de psicologia que fazem profissionalmente a biblioterapia. Tem uma organização nacional, que agora eu esqueci o nome, mas tu bota no Google, a Biblioterapia, Associação Brasileira de Biblioterapia, tem um grupo de psicólogos que fazem isso a sério. Se vocês querem se aprofundar, leiam sobre isso. Então a gente faz uma informal. Eu gosto sempre de dizer que a gente faz uma livroterapia informal, que é uma ação comercial, porque no fim das contas eu só indico livros da Dublinense. Sim. Mas eu levo muito a sério para os dois lados. Eu faço 7 perguntas para a pessoa e ela acabou evoluindo para o Auto Presente Secreto, que vai ter, semana que vem, vai
ter a terceira temporada Oba, já do ia Alto perguntar. Presente Secreto. Aí, já teve uma pergunta aqui no chat, então aproveitando aqui, ó, o Léo Souza perguntou, né, se ia ter o Amigo Secreto, o Amigo Oculto esse ano. Legal. Vai ter, semana que vem, vai ter a terceira temporada, porque eu gosto dos regionalismos, né? Em algum lugar é o Alto Presente Secreto, em alguns lugares é o Alto Amigo Oculto. Mas eu faço 7 perguntas e a partir das respostas das pessoas eu escolho e eu juro que eu paro tudo que eu estou fazendo, eu leio e é muita gente. São dias em que eu combino com a editora que a minha pauta é só isso. E eu leio as respostas das pessoas, paro, penso, abro o site da Dublinense, passeio. E, claro, quanto mais eu faço, mais rápido eu vou ficando, né? Porque eu vou pegando algumas manhas, mas eu escolho personalizadamente, a partir das respostas da pessoa, que livro eu acho que da Dublinense que vai fazer bem para ela nesse momento. E são perguntas do tipo... primeira pergunta é quais livros da Dublinense tu já leu, né? Ou tem, para eu não mandar nenhum livro repetido. E eu pergunto quais são teus 3 livros favoritos da vida. Não 2, não 4, 3. E diga um livro muito famoso que só você não gostou. Tem outra pergunta que é muito importante, que é... É difícil. E tem algum tema que tu quer evitar? Eu não gosto da palavra gatilho, porque eu acho que a gente não pode fugir dos nossos gatilhos. Mas tem algum tema que tu quer evitar, especialmente? São 7 perguntas. E a partir dessas respostas, eu faço um boleto com um livro da Dublinense, que eu não conto qual é, com tantos % de desconto, e mando para a pessoa. E a pessoa só descobre que livro é se ela pagar o boleto, porque daí o livro vai chegar na casa dela. E a brincadeira é grátis e livre. Se tu não quiser pagar o boleto, tranquilo, não paga e tá feita a brincadeira e segue a vida. Mas tu nunca vai descobrir que livro eu escolhi para ti. E é muito legal, porque é mais de 75% das pessoas pagam o boleto. É um índice muito alto. E também é muito legal, especialmente na pandemia, porque me fez crescer muito como leitor e me deu conversas, tipo, eu nunca esqueço uma pessoa que estava com câncer, que estava fazendo quimioterapia e que estava num momento muito difícil da quimioterapia e queria uma leitura. Outra pessoa que estava num Covid com sintomas muito fortes e estava no hospital sozinha. Ela só tinha o celular e foi fazer uma livroterapia comigo. Teve pessoas com quem eu conversei que eu realmente me emocionei, que eu fiquei com lágrimas nos olhos, que eu chorei. E tive trocas muito fortes, muito interessantes. E teve momentos muito loucos que saiu uma nota sobre livroterapia na revista Isto É, e aí veio uma avalanche de pessoas querendo fazer livroterapia e deu de tudo, pessoas querendo fazer livroterapia em mim. Pessoas que descobriram meu endereço e me mandaram livros. Pessoas que vieram querendo que eu lesse a Bíblia, que eu parasse com a literatura e lesse tal trecho da Bíblia. Deu de tudo. É doido para tudo, né? Especialmente nas perguntas que eu faço, quais são teus livros favoritos? E é muito engraçado ver pessoas que botam tais livros, os favoritos, e outras pessoas que botam justamente esses livros naquele livro famoso que só você não gostou. Isso te faz é uma experiência social magnífica também, isso, né? Você fazer essa comparação. Tentar reduzir teus preconceitos literários, né? E isso me faz escolher muito das minhas próximas leituras. Eu tento ler livros que estão muitas vezes nos favoritos das pessoas, eu me peguei indo atrás para ler. Então, eu acho que é isso que funciona muito ali no nosso Instagram, porque é para mim também, aquele atendimento. Eu pego o que vocês estão falando comigo, eu só não printo o que vocês fazem e mando para minha família. Mas, não, a gente manda para os grupos de leituras, que são mais fofoqueiros que da família. Muito mais. Então, é uma via de mão dupla ali, de verdade. Mas você falando, Eduardo, sobre as pessoas que você conheceu por causa dos livros, nós nos conhecemos em grupos de leitura, em um grupo de leitura, porque a gente virou amizade, virou podcast, tudo, sim. Nos encontramos presencialmente, finalmente, nesse carnaval. Primeira vez. Veio todo mundo para cá, pro interior. Parabéns. Não, parabéns. Baixamos na casa da Thaís. Pois é. Baixaram na casa de uma pessoa, não sei se eu dou parabéns agora, a pessoa... Foi na minha, no caso, mas tá tudo bem.
bem. Mas foi legal, foi legal. Foi Apesar de divertido, tudo, foi Cláudia, apesar de tudo, Foi divertido. a gente é melhor amiga à distância. Exato. Brincadeira, exato. brincadeira. Não, mas é muito legal essa troca mesmo, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma história. É legal ouvir a tua história também, porque a gente tem histórias parecidas também com Instagram literário, com grupos de leitura coletiva. Eu acho que a literatura Com o próprio salvou podcast, todo mundo né? aqui. O próprio podcast. A gente está aqui falando de literatura toda semana, falando abobrinha, falando de literatura sem frescura também, sem preconceito, que é o que a gente gosta de fazer. Então, convidado veio certo, né, gente? Eu acho que Verdade. Sempre lembrando, né? Tá alinhado. Falaram agora de literatura sem frescura, que literatura sem frescura, tudo junto, é um cupom em dublinense.com.br que dá 30% de desconto só até domingo no Só até domingo, hein, site da gente? Dublinense. Meu Deus. Tem todo o catálogo. Eu tô nervosa. Vocês já sabem, né? Vamos lá fazer a festa, por favor. E é muito legal isso que você tá falando, que não dá para competir com a Amazon. Você tava falando que eu tava pensando, gente, é verdade, eu não compro Dublinense na Amazon. Eu compro todos os outros livros na Amazon. Dublinense eu não compro na Amazon, eu compro na Dublinense. Ou eu faço a Evelyn de escrava, cadê a Evelyn? A Evelyn tá ali e faço ela ir nas feiras de São Paulo comprar para mim. É das duas, uma. Olha, a gente Tem como essa política na editora, a gente, de coração, a gente não tem nenhum problema com as pessoas que compram os nossos livros na Amazon. Se a gente não quisesse que os nossos livros estivessem na Amazon, a gente não botava, mas seria um suicídio comercial. A Amazon realmente não dá para lutar contra ela. Ela é uma realidade que está aí. Só uma Amazon maior vai derrubar a Amazon. E ela realmente não... Ela é muito cômoda. Eu compro coisas na Amazon. Quem não, né? Então, é bonito evitar. Claro que a editora ganha mais se comprar em dublinense.com.br. Poxa, a gente fica muito agradecido como editora independente, especialmente. Sim. Mas, desde que se vocês comprarem livros nossos em sebos, se vocês forem numa feira literária, acontece na Feira de Porto Alegre muito, livros nossos estão em outras bancas de livrarias. E a pessoa compra lá e depois encontra a nossa banca e pede desculpas. Não. O importante é que leiam os nossos livros e a gente acredita que a gente é mais que a venda unitária. Nós somos 7 pessoas, espero que com o tempo a gente se torne mais pessoas e que a gente cresça, mas que a gente não pode contar mesquinhamente o valor da editora livro por livro, vendinha por vendinha. É um valor muito mais institucional, maior. Vocês terem me convidado para essa live aqui é um valor de marca que eu agradeço muito. E tudo que fala da Dublinense por aí, comprem onde for, comprem e leiam nossos livros, porque a gente acredita muito neles. E olha aí que papo brega que eu estou falando. Mas normalmente as coisas bregas são bregas porque elas têm algum fundo de verdade. E como eu já disse antes, está aí todos os filmes da Xuxa e dos Trapalhões e Frozen para provar que essas coisas funcionam. Eu ia comentar também que, tipo, além do engajamento do Instagram, que, tipo, é excelente, é muito bom assim, né? Mas também a confiança que nós leitores temos no acervo da Dublin, né? Por exemplo, a assinatura, eu tenho Fome Azul e eu assinei quando tipo, não sabia nem o nome do livro, mas eu assinei porque tinha marca registrada, né? Sua, de indicação, né? E é essa confiança que a editora tem, né? E essa relação que ela construiu com os ouvintes é ótimo, com os leitores, né? É muito incrível isso mesmo. Eu acho que para uma editora independente é uma das maiores riquezas, né? De ter isso. Caminho Imperfeito, inclusive Caminho Imperfeito da Dublin, um dos meus livros favoritos da vida. Que eu li por causa que a Thaís me enfiou numa leitura coletiva que eu nem queria ler. E eu li porque eu ganhei de presente. Era Peixoto, gente. Peixoto é obrigatório. Desculpa. Eu adoro o Caminho Perfeito. Eu sou um grande fã do Peixoto, claro. E costumo dizer na banca da Dublinense que o melhor livro de toda a editora é o Morreste. Se a banca pegasse fogo, os outros livreiros e livreiras não me aguentam mais falando isso. Mas se a banca pegasse fogo e eu só tivesse tempo de salvar um livro, eu salvava o Morreste.
mas eu gosto de todos os livros da... E cada livro dele é uma experiência completamente diferente. O Caminho Imperfeito é um livro para te ler deitado na rede e deixar o teu cérebro, ao mesmo tempo que ele relaxar, ele mover as engrenagens dele com aquela viagem que ele te propõe. É um livro, ele é uma experiência mesmo, ele é sensacional. Aqui é todo mundo suspeito, porque todo mundo é fã de Peixoto e eu sou a doida. Outra história, momento história. A única vez que eu participei do Clube Dubli, eu passei vergonha. Não, passei vergonha não, porque na verdade era um do Peixoto. E eu sou muito fã do Peixoto. Passou silêncio. Testemunha do Peixoto. E eu fiquei só olhando pra cara do Peixoto o tempo inteiro. Assim. Eu tô no mesmo grupo que o Peixoto. E eu não consegui fazer uma pergunta. Só fiquei lá assim, gente, é o Peixoto, ele tá ali, olha que coisa. Mas às vezes, passar vergonha, às vezes não passa de um momento de orgulho confuso. Pode ser. Eu achei muito bonita a tua história. Eu teria orgulho dela. Ficou sem palavras, embasbacada diante do Peixoto. Eu não conheço o Peixoto pessoalmente. Eu tive a honra de conhecer já o Afonso Cruz e a Patrícia Portela e vários outros autores nacionais. Esse ano eu fui motorista do Afonso Cruz no Filigran, em Gramado. Foi uma experiência, cara, interessante, que ele só diz coisas interessantes, sempre de bom humor. Que cara sensacional. E ainda mais fã depois de conhecer ele. Espero muito no que vem ter a oportunidade de conhecer o Peixoto em alguma dessas feiras aí que eles me mandam. Eu vou travar. Eu no seu lugar travaria. Eu só travou mesmo. Eu ia ficar assim. Deu tela azul. Eu sou ridícula nessas horas. Eu tô aqui conversando porque tá longe, viu? Porque senão eu ia estar com o livro aqui na sua frente bem assim. Não, eu ia nem pedir para autografar, né, Thaís? Não. Ridículo, totalmente ridículo. Muito bom, ó. A gente vai falar sobre o seu último lançamento, que a gente não podia perder também. Luísa vai falar sobre a sinopse, eu não sei falar. Deixa também não. Falar o nome, por favor. Isso. Por favor. Bucelatum. É isso aí mesmo, essa é a intenção. Essa é a intenção. Elas estão rindo porque elas estão pensando besteira, é isso. É lógico. Desculpa, mas deu certo, então. Essa é a intenção. A quinta série que habita em mim não consegue... A quinta série. É só o da quinta série que habita em você. Não dá. Vai, Luísa. Vamos para a sinopse, então. Do último lançamento do Eduardo Krause. Vaticano 2021. Após receber uma enxurrada de denúncias vindas do Brasil pós-pandemia, a Igreja Católica se vê diante de uma das maiores ameaças que já enfrentou em seus mais de 2000 anos, o terrorismo gastronômico. Este registro que você tem em mãos é a transcrição do concílio final com o resultado das investigações sobre o caso. E se você for um cristão de bem, não leia, afinal, o documento é secreto. Já quero. Resumindo, diz não leia, não leia. Olha só, o livreiro é tão bom, é tão bom que ele oferece, está oferecendo até um Kindle para a pessoa comprar ali agora, né? Compre um Kindle da Dublinense também. Esse Kindle, eu ganhei ele de presente do Publish News por aquele prêmio. Olha só. Sim. Parte do prêmio, além do troféu e tudo mais, eu ganhava esse Kindle maravilhoso que acende. O meu Kindle anterior, ele não acendia. Posso ler no escuro agora. Ele é a prova d'água. Nunca testei, mas jura que é a prova d'água. Ainda não olha só que surpresa. Você falando de Kindle, eu fui pegar o meu aqui do lado. Olha qual foi o último livro que eu li nele. Não dá para ver, moça. Pasta Sense. Tá aqui, ó. O Operatio Buccellatum, né, que é um nome do latim mesmo, mas eu juro, assim como Pasta Sensavino, eu sempre digo que eu prometo que faz sentido dentro do livro. Tá. E o Operatio Buccellatum, na verdade, ele é um conto. E a editora fez um livro chamado Fake Fiction e convidou 80 e poucos escritores para escrever um conto para o Fake Fiction. Eles deram um briefing e tal, e eu escrevi o Operatio Buccellatum e mandei. E não fui aprovado. Como assim?
foi para o Fake Fiction uns 30 e poucos autores e tal, e tudo bem, né? Era uma seleção. Mas os editores gostaram muito do Operate Butilado, só acharam que não combinava com o Fake Fiction. E aí, junto com outros contos que não combinavam com Fake Fiction, nasceu a série Contém um Drama, que no fim das contas acabou sendo muito mais legal para mim, apesar de eu ser muito fã do Fake Fiction, eu apoiei ele no Catarse, tudo, e é um livro muito importante, muito bacana, eu gosto muito de vender ele. E a coleção Contém um Drama, só ter saído em e-book, só existe em versão eletrônica, mas acabou acontecendo uma coisa muito incrível para mim, que esse ano uma editora italiana, por acaso italiana, comprou os direitos de todos os contos da série Contém um Drama para publicar na Itália. Olha só. Que incrível. Graças a essa série Contém um Drama, eu tenho pela primeira vez um texto publicado no exterior, que saiu esse ano na Itália, e coisas da vida, né? Justamente uma editora italiana. E agora, como estou rumando firme a excomungação da Igreja Católica, graças ao meu conto, que se passa no Vaticano entre duas freiras Discípulo de lésbicas. Saramago. Eu ia falar Feiras isso. lésbicas, não, pera, que ele estava ali no Feiras Lésbicas. Feiras lésbicas, né? É um conto sobre é um julgamento no Vaticano, um julgamento secreto de duas freiras lésbicas que resolvem fazer hóstias saborizadas, como se fossem Doritos. Meu Deus, que maravilhoso. E o conto é sobre isso. E aí... Eu vou ler agora, a hora que a gente esse conto saiu na Itália, então se quiserem ler lá no Vaticano, eles vão poder ler mesmo. E é isso aí, rumo ao Hexa e rumo à excomungação. É isso. Metas até o final de 2022. Mai. Você está entre nós? Oi, eu acho que estava meio cortando aqui. Uhum. Voltei. Então vamos lá, vamos encaminhar o nosso episódio para quase um final, mas eu ainda tenho uma perguntinha aqui para você, que depois de tudo isso, né, todo esse bate-papo maravilhoso, a gente quer saber quais são os seus planos futuros, seja como autor, como livreiro, algum romance em vista. Queremos matar a saudade das comidas e da Itália, conhecer outras cidades da Itália, por exemplo. Como que estão os seus planos futuros? Eu estou escrevendo Ou sem muito planos. lentamente. Muito lentamente, porque eu estou vivendo um grande problema. Porque quando eu escrevi o Pasta Senzavino e boa parte do Brava Serena, e todo o Brava Serena, eu ainda trabalhava em agências de publicidade. Então, eu escrevia na base do ódio. Eu odiava o meu emprego com todas as minhas forças e escrevia para poder desligar daquilo. E hoje eu adoro o meu trabalho. Então, eu chego no fim do dia, eu fico pleno no meu trabalho. Eu me comuniquei o dia todo, eu inventei coisas como estagiário, eu me diverti, eu usei minha criatividade e fico cansado. Mas eu tenho histórias e eu tenho vontade de escrever, que eu já estou escrevendo uma história. Cada história minha, meu plano é que homenageie alguma cidade italiana. Legal. Até as TVC. Então, quero escrever sobre... Eu já comecei sobre o que seria em Capri, outra em Veneza. Tenho muita vontade, uma que eu não comecei ainda, em Nápoles. E tenho muita vontade de escrever... CVC me nota. Oi? CVC me nota. Hashtag CVC me nota. Lancem a hashtag. Então, estou escrevendo muito lentamente, virão mais histórias, muita Itália para desbravar ainda, porque eu tenho uma dívida de gratidão e de interesse mesmo, com todas essas brincadeiras infinitas que dão para fazer, de linguagem, de cultura, entre a nossa cultura e a cultura dele, tanto nas semelhanças quanto nas diferenças. O próprio Fome Azul, que eu traduzi, tem muito disso, mas aí é mais no âmbito Oriente e Ocidente. A história se passa na China, então o meu último projeto eu acabo considerando o Fome Azul, porque eu me dediquei por 6 meses muito profundamente a traduzir esse livro e adorei fazer isso. Eu nunca pensei em traduzir um livro na vida, foi uma coisa que me veio, essa vontade. Não tenho planos para fazer outras traduções, não digo que não vou fazer, pode ser que me apaixone de novo por outra história, mas voltei à ideia de, então, escrever um outro romance. Mas acho que vai demorar um tempinho ainda, porque está me faltando ódio.
Gente, alguém deixa esse menino com raiva, por favor. Brincadeira. Quer pegar um pouco dos meus, amigo? Vamos trocar. Pois é. Esse negócio de trabalhar com quem não gosta de sentir ódio, eu entendo bastante nesse momento, por exemplo. Né? Estou fazendo muito isso. Todas nós. Mas estamos no aguardo, porque assim, tem um sério problema de que as suas histórias são histórias muito gostosas de ler, a gente lê muito rápido. Então, assim, já estou órfã. E aí, como é que faz? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tu, Thaís, tu leu os dois, né? Li. A Luísa não leu os dois. Eu comecei Brava Serena numa viagem a Gramado. Eu carreguei ele, nesse fim de semana, eu carreguei ele para vários lugares. Tem várias fotos minhas com o livro e eu li até a página 50, porque eu tava em Gramado. Mas eu dou amando, eu tô marcando, já amei o Roberto, mas eu vou terminar, gente, tenho certeza. Não tô sabatinando vocês. Eu sei que a Mai, ela leu só o Pasta, então eu vou perguntar para ti, Thaís. Sim. Tu percebeu o momento em que Pasta Senzavino e Brava Serena se conectam? Cara, não tá isso. Rodou! Olha, perdeu o Então, easter egg. O tic-tac Vai ter que ler de novo. A pulga atrás da orelha, porque as duas histórias se conectam. Num capítulo de Brava Serena, tem uma participação especial do Antonello, que ele faz uma ponta. Mas a maioria das pessoas não percebe. E aí, quando eu falo, a pessoa vai lá na página e lê, e aí tudo faz sentido. Tudo vai fazer sentido. Meu Deus, tem um crossover. Vou ter que voltar pro Brava Serena, gente. Não, tudo isso é uma jogada pra gente ler mais de uma vez o livro e ele ter mais tempo pra escrever o próximo. Eu entendi. Porque eu tava perguntando do próximo, falei que tava órfã. Nossa, mas não. A nova edição é na página 222 de Brava Serena. O Antonello entra na história. Na edição antiga, não lembro. Ia lá. Irei Postarei depois de Marco. Falar que eu achei. Vou deixar para surpresa de quando eu estiver lendo. Pois é. Agora, não me toquei. Agora, para finalizar, a gente queria que você deixasse uma indicação. A gente fala uma, mas a gente sempre rouba, tá? Só para deixar claro, a gente sempre indica mais de uma coisa. Então, fique à vontade para roubar. Uma indicação de leitura para nossos ouvintes. Pode ser seu livro favorito ou algum que você acha que todo mundo deve ler. Além, é claro, de Brava Serena e Pasta Senzavino e Operação. E além do Mônica vai jantar, né? Já foi muito bem indicado. Já estão bem indicadíssimos aqui. Eu não vou falar do Fome Azul, então. Eu não vou falar dos meus livros também, que eu costumo dizer que os meus livros têm mais que se defender sozinhos. Eu disse que esse vídeo. A gente já faz isso por você, pode ficar tranquilo. É muito legal na banca, quem segue os meus stories, especialmente nos meus stories pessoais, eu gosto muito de vender meus livros sem falar nele. Pessoas que, eu gostei disso aqui, quero comprar, ou alguém me indicou, e eu vendo, crédito ou débito, a pessoa passa cartão, vai embora, e eu não digo que eu sou autor. E aí... a cara da Evelyn pra você é a melhor, toda vez, ó. Não vem a fotinho, né? Não vem a fotinho, Eduardo. Eu sempre olho. Aqui. Especialmente no Pasta Senzavino, já tem você tá novinho, uns anos. Saudade de parecer comigo na orelha de Pasta Senzavino. A Serena, essa edição, a primeira edição que tu mostrou, é uma foto do dia do meu casamento. Olha que pindaíba. Eu não paguei fotógrafo para fazer foto nova. Mandei uma foto do meu casamento. Essa foto foi eu olhando para minha esposa. A foto é mais ampla, tá a minha esposa na outra ponta chegando de noiva. Ela já cortou, né? Fez aquele... Esse é o momento que eu olho para ela. Certo, tem que aproveitar quando tá. Então eu já aproveitei a foto do casamento e foi para a orelha. Mas só que ela ficou muito o Nicholas Sparks. Então na nova edição nós botamos, daí saiu uma foto mais séria, né, e mais atual. Mas eu ainda assim, saudade de estar com toda essa vastidão capilar dessas fotos. Tá igual o Roberto fazendo a brincadeira de você me reconhece em tal filme ou em tal filme, né? Que daí é no mais novo ou mais velho, né? Ele brinca. Pois é. Mas se eu for indicar, eu indico muito para todo mundo um livro que é o meu romance favorito da editora, que se chama Eu Que Nunca Conheci os Homens. É um romance de uma autora francesa, franco-belga,
ela escreveu em francês originalmente, mas ela é belga, chamada Jacqueline Hartmann, já falecida. É um livro dos anos 90 e é um romance incrível, que tu pode ler tanto como uma aventura, quanto um livro para espairecer, ou tu pode ler até ele como um tratado filosófico, tu pode buscar todas as infinitas camadas dele. Eu recomendo para todo mundo, é um exercício literário e uma leitura eletrizante, uma leitura que tu quer saber. E recomendo muito. Se eu fosse recomendar um romance sem fazer livroterapia e saber como é que anda a cabeça de vocês, eu diria para ler o Eu Que Não Conheci os Homens. E agora eu fico me perguntando se vocês ouviram alguma coisa do que eu falei. Só um pedacinho cortou, o resto a gente... deu para entender. Já anotei. Ouvimos, tá tudo bem. Já anotei, inclusive, acho que esse livro... foi... Nossa. Papel, tesoura. Mas deu para entender o que eu falei do livro. Deu. Né? Só para dar mais ideias para as pessoas que vão usar o cupom Literatura Sem Frescura, tudo junto, em dublinense.com.br, até domingo 30% de desconto. Casas Vazias, desse ano, gosto muito desse romance. O romance escrito de maneira incrível pela Brenda Navarro, autora mexicana, na história de uma mulher que sequestra o filho de outra mulher, uma mulher que quer muito ser mãe, uma mulher Nazaré? É uma coisa meio Nazaré, e que tu te flagra em alguns momentos torcendo para a sequestradora. Isso é o que é o mais incrível desse livro. Uma mulher que quer muito ser mãe e rouba o filho da outra. Nossa, eu gosto de livro assim, que dá mexida. Uma mulher que não queria, que foi levada a ser mãe pelas circunstâncias da vida e de toda a pressão que as mulheres sofrem, mas que ela ama seu filho e fica totalmente perdida sem seu filho. E é um livro muito chocante em diversos momentos. E ele é escrito de uma maneira que tu torce em alguns momentos pela sequestradora. Isso é o mais incrível. Então, Casas Vazias é outra recomendação que eu dou. O próprio... Aí, ó, apareceu um marcador que é da edição da Tag, que foi a Luísa Zara. Coincidentemente, é o livro que está marcando o seu. O marcador que está marcando o seu livro. Que honra. Né? E Vamos Comprar um Poeta, um livro que é infalível, todo mundo gosta. As Alegrias da Maternidade, que o título é uma grande ironia, da nigeriana Buchi Mecheta, um outro best-seller da firma. Os livros de José Luiz Peixoto, Morreste-me. Eu costumo indicar, tenham o Morreste-me e o Vamos Comprar um Poeta por perto, na estante. Leia primeiro o Morreste-me e depois leia correndo o Vamos Comprar um Poeta para ele te puxar de volta lá do fundo. Ótima ideia. Semana que vem, acessem a livroterapia ali, o Outro Amigo Secreto, que eu posso dar dicas mais personalizadas. Arrasou, muito bom. Iremos. Não vamos te prender mais, porque eu sei que você tem uma pizza para pôr no forno. Tem uma pizza para botar no forno, é verdade. Vou fazer um brinde aí a vocês para agradecer por essa live, que eu também não vi o tempo passar. Me passei aqui no meu plano inicial e né, a gente diz, eu vou ficar só 45 minutos, quando passam 6 horas. Então, é bom sair ainda no auge, antes das pessoas cansarem da gente. Boa ideia. Muito obrigada, Eduarda, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui. A gente vai encerrar praticamente aí 2022 com chave de ouro, né? A Breguice também aqui, né? Breguice por Breguice, porque você foi muito citado aqui durante todo o ano. Brava Sereno foi citado diversas vezes. Pasta também vai ser citado por muitas vezes agora para frente também, porque eu terminei ele ontem. E vários livros da Dubli também, né? A gente é fã de carteirinha da Dubli, sempre fomos fãs dos estagiários, mesmo sem saber qual que era a cara dele. Então, assim, esse episódio pra gente é uma grande honra. Muito obrigada mesmo por ter ficado aqui com a gente essas horinhas, batido esse papo. Foi tão gostoso. Eu dei tanta risada que eu tô até com dor aqui, assim, ó. É verdade. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado, tchau. Eu que agradeço mesmo e curti muito. Me passei aqui no meu próprio tempo que eu estipulei e continue espalhando, né? Então, o Brava Serena, o Passo Cesavino, os livros da firma, e sigamos firmes aí até a CVC descobrir todos nós que é o que realmente importa nessa vida.
E nós vimos, Hashtag CVC nosso estagiário. nós vimos todos juntos para a Itália fazer as stories por lá. Eu Nossa, meu acredito sonho. que ainda vamos passear todos juntos em Florença. É Por isso. enquanto a gente vai se virando na live aqui. Deus abençoe, amém. Muito bom, é isso Ah, aí. que E a lindo. gente profetizou, já vai acontecer, porque a gente veio fazendo isso. A gente profetiza. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E a gente espera vocês na próxima terça-feira, na próxima live. E até mais. Muito obrigada. Beijos. Tchau. Cupom gente. Literatura Tchau. Sem Frescura, dublinense.com.br, até Isso. domingo, 30% de desconto. Literatura Sem Frescura. Obrigado a quem está assistindo, que eu não sei se tem chat, eu vejo que aparecem umas mensagens Tem. aí que vocês apertam um botão. Não sei se a vinheta vai Mas- aparecer de novo. Vai ter a vinhetinha final, só para finalizar. Espera, que você vai ver a vinheta maravilhosa no final. Com a Falou. voz mais linda desse podcast. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.